Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao podcast Especialistas em Gestão. Aqui você vai aprender que o cliente tem sempre razão, é o escambau. Quem tem razão aqui é o especialista. Você sabe que quem pinta melhor a tua casa é o pintor, e aí você já sabe a história, né? Aqui o cliente nunca tem razão. Quem tem razão são os especialistas que vêm para cá. E hoje a gente vai falar sobre liderança, como ser um líder melhor. A gente vai falar bastante sobre isso. Meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. Então imagina só, a sua empresa lucrando, você tendo tempo livre para fazer as suas coisas, qualidade de vida com a sua família, isso é maravilhoso, né? Bom, hoje o papo é sobre liderança e sempre respondendo aquelas duas primeiras perguntas, né? O que e como? O que você tem que fazer quando acabar esse podcast? Você tem que procurar ser um líder melhor. Segunda coisa que você tem que fazer, você precisa ter líderes melhores. Se você não tiver líderes melhores na sua empresa, você não vai ter a qualidade de vida que você tanto almeja. Primeira pergunta está respondida, o quê? A segunda, como ser um líder melhor ou como ter líderes melhores na minha empresa? Eu também não faço a mínima ideia. Por isso, eu trouxe duas pessoas de muito peso hoje em liderança. Na minha opinião, são as duas pessoas que mais conhecem do assunto aqui na Baixada Santista. Vamos começar por uma parceira minha que, puxa, de longa data, Lara Matos. Lara, me passa suas credenciais aí. Quem é você no rolê? Olá, Rafa, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Rogério, tudo bem? Bem, querida. Bom, eu sou Lara Matos, eu sou executiva da Oficina de Gestão, é a minha empresa que, como o Rafael disse, é especialista em desenvolvimento de líderes, né? De lideranças. Ele falou que são duas pessoas de peso. Eu retiro a questão do peso, né? Espero que eu seja um peso leve. Mas, enfim, nós somos especialistas em desenvolvimento de líderes e, consequentemente, também de desenvolvimento de negócios. Maravilha! Então pronto, tira o peso da história, legal? Então, pessoas de grande glamour e elegância, digamos assim. E Rogério Martins, ele é da LGK Fundação Dom Cabral. Rogério, fica à vontade aí para dar suas credenciais. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lara, pela presença, uma amiga aqui. Mais uma oportunidade de a gente tomar um café juntos, né? Já que o tempo não tem deixado. Prazer estar aqui. Bom, eu represento a LGK, associada da Fundação Dom Cabral, é uma escola de negócios reconhecida internacionalmente até, mas eu tenho um carinho especial pelo tema liderança, né? Sempre abordei isso em vários podcasts. Tenho também um programa de TV chamado Liderança e Propósito para falar exatamente desse tema, e vai ser um prazer enorme aqui bater papo com vocês e falar um pouco mais sobre liderança. Que legal, que legal. Muito obrigado, Rogério. Eu sei que o Rogério vai sair, não vai ficar até o final, vai ficar grande parte com a gente, mas, poxa, só esse tempo já é muito válido. Lara, vamos começar com essa parte, desenvolvimento de líderes. Vamos começar com aquela perguntinha clichê. Liderança, então, se desenvolve ou o pessoal tem que ter um talento, um dom natural? Como é que funciona isso daí? Excelente, vamos lá. Liderança se desenvolve porque é comportamento, né, Rogério? Então, muitas vezes as pessoas buscam componentes muito técnicos, né? Como é que eu me torno um bom líder? Que manual que eu tenho que seguir? E não há manual. Existe, sim, uma questão de consciência. Aí o Rafael traz uma questão, será que de fato alguém nasce líder? Então, isso inclusive é uma teoria de liderança que já caiu por terra. É claro, eu imagino, conhecendo o Rafael e conhecendo aqui o nosso querido, eu imagino que vocês, na infância de vocês, eram os donos da bola. Diz aí, né? Quando vocês iam brincar, então, quem organizava o time, quem organizava o meio de campo. Então, existem, sim, alguns traços que te colocam à frente, por exemplo, de um grupo ao qual você pertence. Mas, vamos lá, para o ambiente corporativo, isso não é garantidor de que você será um excelente líder, a considerar o que é um ambiente corporativo, que competências que você tem que desenvolver. Então, resumindo, Rafa, não há uma pessoa que nasça líder. Ele pode ter uma predisposição que também é uma questão comportamental. E dá para desenvolver? Sim, e deve-se. E é lifelong learning, é a vida inteira. E sabe por quê? Porque o insumo, né? Entendam quando eu falo insumo. O insumo do líder é gente. E gente muda o tempo todo. Então, se a minha matéria-prima enquanto líder são as pessoas e elas mudam, logo
eu também preciso acompanhar essas mudanças enquanto líder. Perfeito, concordo totalmente com o que a Lara falou. Se a gente acreditasse que não fosse possível desenvolver novos líderes, eu acho que um dos principais papéis do líder, que é desenvolver novos líderes, ia ser um problema de achar gente, né? Com comportamento adequado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o talento natural, ele facilita. Eu acho que é o que a Lara falou, né? Você que tem uma predisposição a liderar, ou que tem a liderança como algo inato, acaba colocando a pessoa muitas vezes em posições de liderança de forma natural. Isso facilita para quem está em posição de liderança. A gente pode dar alguns exemplos históricos. Martin Luther King e tantos líderes mundiais que eram pessoas que nasceram com o propósito de mudar a vida. Steve Jobs, né, um cara que não concluiu a faculdade. Então, assim, nem a formação técnica clássica ele tinha, mas ninguém pode discutir o tamanho da liderança que ele teve na corporação dele ou para o mundo, as revoluções que ele causou. Então, eu acredito muito, sim, que líderes se desenvolvem através de treinamento, mas baseado em bons comportamentos que todo líder tem que ter. Então, eu acho que, de fato, começa tudo no processo seletivo, né, Lara? Eu acho que quando você quer pessoas na liderança, você tem que, de fato, trilhar um caminho para que aquelas pessoas cheguem nas suas posições, mas começa pelo RH, né? Se você vai ter uma posição de líder dentro de uma corporação e você está analisando os seus liderados, quem vai ocupar aquela posição, o RH vai dar muito a pista se aquela pessoa tem os comportamentos necessários e se ela vai poder submeter os treinamentos para ser um bom líder. Hoje em dia se fala de uma série de atributos, né, de soft skills necessários para as pessoas serem líderes, que algumas pessoas já têm eles de forma inata. Por exemplo, fala-se muito de empatia hoje como um valor que todo líder tem que ter. Vulnerabilidade é outro valor que fala-se muito que o líder tem que ter. Tem pessoas que já têm isso de forma natural, pela educação que teve, pela personalidade. Então, é uma pessoa que ela já é empática, ela já se comporta de forma a falar das suas fraquezas sem medo de se expor. Essa pessoa tem uma tendência natural a ser um bom líder hoje. Agora, aquela pessoa que fala olhando de cima para baixo, aquela pessoa que não é empática, você treinar ela vai ser bem complicado. Então, eu acho que assim, para resumir isso, é possível sim se desenvolver, acredito totalmente nisso. Isso envolve um processo que trabalha fortemente o RH com seleção e análise de comportamento e de personalidade dessas pessoas para que elas sejam bons líderes. Cara, que legal. E tem uma parte, eu falo que eu aprendo muito aqui, né? Você acabou de falar, nossa, Barreto, Rogério, provavelmente vocês foram os donos da bola quando eram criança. E comigo não foi assim. Eu tava anotando aqui, cara, minha história de vida, ela até a 7ª série, eu realmente tive grandes problemas, inclusive na escola. Né, de bullying, de chateação, de chegar em casa triste, não querer ir pra escola, não contar pros meus pais. Só que aí eu acho, e aí vai ficar a pergunta pros senhores, tá? E assim, se acostumem, tá? Que aqui é um bate-papo, não é um programa de entrevista. Claro. Pra mim, a liderança foi uma decisão. Na 7ª série, eu tava num colégio particular e realmente a minha vida era muito infeliz. Eu era criança que não era convidado para nenhuma festinha, ninguém me tratava bem, eu era enxovalhado pelas crianças. E aí meu pai me deu a notícia que eu ia ter que ir para um colégio do estado, na 8ª série. E aí eu simples pensei, meu irmão, se eu sou uma criança Nutella no colégio particular, imagine, no colégio estadual vão me matar. E eu tomei a decisão de falar, cara, eu vou ser uma criança diferente. Eu falo muito dos meus pais, eu amo meus pais, mas eu não tinha uma proximidade deles. Então essas coisas, por exemplo, eu não falava. Então meu pai falou, tu vai pro colégio do estado? Eu falei, beleza, pai, bora lá. Não falei, pai, pelo amor de Deus, eu já tô passando perrengue ali, não. E eu tomei a decisão de falar, cara, vai ser diferente. Eu lembro que na primeira semana eu arrumei uma confusão homérica dentro da sala de aula, de jogar cadeira pro lado e tudo, morrendo de cagaço. A verdade era essa, que eu nunca briguei na minha vida. Mas para tentar, no desespero, mostrar uma coisa que eu não era, para não passar pelas mesmas coisas que eu passei. E ali começou uma mudança no meu comportamento. Isso daí eu já trabalhei em terapia, eu já trabalhei em hipnose, o negócio é muito forte em mim. Começou um trabalho na 8ª série. Com 14 anos, mais ou menos. Na 8ª série, acho que até menos, se eu não me engano. Acho que eu tinha uns 11, 12. E aí foi para primeiro grau, 2º grau. Quando eu cheguei na universidade,
a coisa já tinha mudado, né? Então, dentro disso, e até para falar de comportamento, eu acho que a liderança, ela tem que vir da decisão da pessoa. Acontece muito de uns empresários, micro e pequenas empresas, me contratar para falar, cara, eu preciso que você forme fulano como líder. Ele é um ótimo funcionário, mas ele não é um bom líder, e aí beleza. E eu já cometi várias vezes esse erro de falar, fechado, vamos fechar contrato. Aí eu sentava com o cara, e o cara não queria que eu estivesse lá. Ele ainda não tinha tomado a decisão de falar, pô, eu quero me desenvolver como líder. Muitas vezes, ele falava, cara, eu já sei o que fazer. E aí, vocês acham que liderança também, né, o fato de você começar a entender a ser líder, é uma decisão que tem que ser da pessoa? Você acabou de falar, né, Rogério? Passando já a bola para você. Pô, o nosso trabalho como líder é desenvolver novos líderes. Você consegue desenvolver um líder que não quer ser desenvolvido? Eu acho que não e digo mais. Por isso que eu acredito muito nos processos de assessment, de você fazer análise do comportamento, da personalidade da pessoa, se ver se aquela pessoa vale a pena investir. Eu passei por isso numa empresa que eu trabalhei recentemente, e na área comercial tinham lá 3 gerentes, e eu precisava tomar uma decisão é uma decisão que eu até vou usar esse exemplo, tá, para deixar bem claro como isso acontece na prática. Então tinham 3 gerentes, um já estava, assim, eu estava de olho nele, achava que ele não ia conseguir ficar muito tempo com a gente. E eu precisava mandar um gerente para cuidar da região de São Paulo e outro para ficar na região da Baixada. Tinham 2 mulheres. Uma delas, casada, com filho na faculdade, tinha começado um curso de inglês. Ela tinha tudo para ficar aqui. A outra não tinha filho, não era casada, uma vida disponível. Eu cheguei para as 2 e disse o seguinte, era tudo um teste já. Eu falei, olha, eu preciso que uma de vocês suba para São Paulo para desenvolver a Zona Norte de São Paulo. Era plano de saúde a questão. E aí eu falei, só que eu gostaria que vocês 2 decidissem entre vocês. Eu não vou tomar essa decisão. Eu quero que vocês cheguem a um acordo, entendam quem tem mais capacidade, potencial para ir para lá. Ali eu estava fazendo um teste de liderança, né? Aí 2 semanas e nada. Me chamaram. Chefe, é o seguinte, a gente pensou, a gente não tomou decisão. A gente precisa que você tome a decisão. Eu falei, poxa, mas por que vocês não tomaram a decisão? Não, a gente não tomou. Aí eu tinha submetido os 3 gerentes a um trabalho de assessment. A pessoa que não tinha filho, que não tinha nada, ficou claro no assessment que ela não gostava de mudança. Não gostava. Ela queria fazer exatamente aquilo que ela foi contratada, aquilo que estava no escopo de trabalho dela, não gostava de desafio, não gostava de coisas novas. E a outra, que tinha toda uma carga de responsabilidade extra, além da função dela, era disponível, estava a fim de crescer e tudo mais e tal. Então eu cheguei e chamei as 2 e comuniquei. Falei, olha, quem vai fazer esse trabalho então é a fulana. Por quê? Porque através do trabalho que vocês submeteram de assessment, ficou evidente que ela gosta de desafio, ficou evidente que ela quer se desenvolver na carreira dela e tal. E assim foi. A pessoa que não teve a coragem de assumir o risco, porque ser líder também é ter coragem, isso é algo no comportamento de um líder que é esperado, ter coragem de assumir risco, aquela pessoa ficou e ali ela estacionou e depois, mais para frente, ela acabou sendo desligada da empresa, porque ela não estava a fim de se desenvolver. Exatamente como você falou. Então, por isso que a gente tem que lançar mão dessas ferramentas, né, Lara? Essas ferramentas de assessment, de entender o comportamento, entender a personalidade daquele líder, para ver se de fato vale todo o trabalho, todo o investimento a ser feito para desenvolver aquela pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa não quer. Como exatamente você falou, Barreto. Sim. E aí, bom, eu acho que eu consigo traduzir o que nós estamos falando em 2 palavrinhas, que é consciência e contexto. Antes de jogar para o corporativo e pegar aqui a linha do Rogério, que foi muito bem explicada, eu trago a sua própria história, Rafa. Então, para você se tornar um líder, você teve que se tornar em face de um contexto. Então, houve um contexto onde você tomou a decisão. A sua decisão, ela não foi necessariamente racional, ela é consciente. Então, ou eu aprendo a liderar e me desvencilhar de um contexto do qual eu não estou bem, ou eu vou morrer.
né? Entre aspas. Então, a mesma coisa eu jogo para o corporativo. Existe o contexto e existe a consciência. No geral, as promoções a líder no corporativo, elas se dão por contexto. Perfeito. Quem é eleito líder? Vamos lá. É uma questão de cargo, é uma questão de plano de carreira. E isso é um grande erro. E não é só no Brasil. Sim. É no mundo inteiro. Então, assim, Rafael tá super performando para mim, né? Eu sou a dona da empresa. Rafael tá lá super performando. Nossa, o Rafael será um excelente líder, né? Pois é. Promovo o Rafael, porque ele está entregando, ele está dando resultado. Então, qual é a contrapartida? Eu preciso te remunerar melhor. Então, você ascende. Só que a questão é, primeiro, a sua consciência para este cargo, para esse papel, para essa posição, melhor dizendo, para essa responsabilidade, ela está desenvolvida? Então, por mais que o Rogério traga que os processos seletivos precisam, de fato, ser muito assertivos, eles não são garantidor. Eles garantem uma parte, porque processo é liderança. Liderança se dá no processo. Olha que interessante. Eu tinha até então, lá na oficina de gestão, um curso de desenvolvimento de líderes, chamado Oficina de Liderança. Então, as empresas ou as pessoas iam lá para se desenvolver em vários aspectos. E aí teve a participação de uma pessoa. E aí, esta pessoa não está mais, ela terminou. Eu não tenho mais esse curso, mas um parente dessa pessoa me procurou para falar, Lara, eu tenho uma situação, uma funcionária, e eu queria que você desenvolvesse, estou pensando em promovê-la, mas eu queria algo que fosse mais técnico. Ou que fosse menos dialógico, né? Menos... E eu coloquei para ela assim, olha, na realidade, a liderança, ela se dá no processo. Então, em primeiro lugar, eu preciso expandir a consciência dessa pessoa para o que vem. Em segundo lugar, é o monitoramento do próprio game ali que Enquanto vai tá rolando o game, né? que vai mostrar se essa pessoa está apta ou não. Então, entenda, eu tive um processo seletivo que mostre perfil e competência para tal. Sim. Agora, a validação, ela se dá no game. Processo. Por quê? Porque é lá que as coisas acontecem. Sim. Então, eu não tenho como entregar para você, né, se você estiver assistindo, uma fórmula, Sim. uma coisa técnica e menos comportamental, menos dialógica. Por quê? É no diálogo, quando eu entendo essa pessoa, os anseios dessa pessoa. E por que as pessoas, elas temem liderar? Porque elas se expõem. Exatamente. E, gente, nós estamos vivendo uma crise de liderança. Coincidentemente, hoje, eu dou uma palestra virtual para uma das big consultorias aí de São Paulo, falando sobre liderança feminina e para falar sobre o Quiet Ambition, que é, eu não quero mais ser líder. Eu prefiro ter o meu salário, o meu horário, eu ficar segurando onda de colaborador que não me entrega. Eu não quero isso para mim. Então, eu fico no meu papel. É um mas drama enfim, novo, né, que surgiu. Agora, tem uma questão que a gente não pode ignorar. Ok, tem que ter competência, tem que entender soft skills, desenvolver, o contexto tem que favorecer também, no sentido, tem espaço para o meu exercício enquanto líder, mas a pergunta é, você gosta de gente? Porque se a resposta for não, então fique no seu lugar. E é muito legal isso daí, né? Perfeito. Você comentou de pegar um funcionário que performa bem. Eu tenho um case sensacional, que era de uma loja de uniformes, e tinha uma costureira que ela fazia num dia 4 vezes mais calça que as outras. E quando eu cheguei na empresa, essa costureira já tinha se tornado líder. E foi por isso que eu cheguei, que tava uma bagunça. O que aconteceu? Não, essa mulher aqui, velho, ela faz 4 vezes mais calça do que qualquer outra costureira. E a gente pegou ela pra liderar, porque a gente pensou que ela ia colocar as boas práticas para as demais e a gente ia produzir 4 vezes mais. E aí foi simples, vamos falar de contexto. Qual é o contexto de uma costureira fazendo a calça? Ela tá sentada. E da líder das costureiras, ela fica em pé, certo? A líder a costureira, ela faz o quê? Ela trabalha com uma máquina. E a líder das costureiras trabalha com pessoas. Como é que a costureira trabalha? Ela trabalha com fone de ouvido, na época ouvindo Serra do Mar FM. Quem nunca ouviu um Serra do Mar FM, né? E a líder pode ouvir fone de ouvido, pagode? Não, ela tem que estar ali envolvida. Ou seja, você tira uma pessoa que fazia um trabalho fantástico, sentada com uma máquina ouvindo pagode,
você deixa ela em pé falando com pessoas onde ela não pode ouvir a música dela. Cara, o negócio tava degradante nesse sentido. Por quê? Porque a gente foi simplesmente pensando naquele contexto no momento. Uma coisa interessante que você falou, até um termo que eu não conhecia, que é o Quiet Ambition, foi mais ou menos aí que eu comecei a perceber que eu não estava mais servindo para o corporativismo. Inclusive, você foi minha coach na época, em 2017, nisso. Eu me tornei coordenador dos cursos de pós-graduação do Senac. Falei, não gosto disso. Por quê? Porque eu sei a aula que eu dou. Eu, modéstia à parte, eu dou uma aula ótima, não dou uma aula boa, dou um show de aula, dou um show. Só que agora eu sou coordenador e aí eu tenho que cuidar dos caras que dão aquela aula merda. Aí eu tenho que cuidar dos caras que dão aula merda, aí tem aquele professor mais narcisista, aí tem o aluno que tá reclamando e tudo. Eu falei, pô, isso não é pra mim. Aí beleza, aí eu me tornei gerente do Sebrae. E eu, como consultor, eu dava uma consultoria show, e agora eu não dava mais consultoria, eu cuidava dos consultores, eu cuidava de política, etc e tal, e nos 2 casos eu pedi demissão. Eu falei, cara, tá aí. Essa liderança, e aí vocês vão me corrigir os termos, tá? Liderança vertical realmente não é a minha pegada. Eu consigo me desenvolver de uma forma mais horizontal, trabalhando liderança com parceiros, mas eu realmente ter todo esse ponto não é algo que me interesse. Existe também as pessoas que você acredita e fala, cara, ela é melhor não tendo um grupo para liderar. Vocês conseguem procurar nesses processos seletivos que você chama de assessment, né? Uhum. Primeiro de tudo, existe, eu vou fazer um monte de perguntas aí, vocês se viram para responder, Claro. tá? Primeira existe aquela pessoa que não serve para liderar equipes, mas ela tem o seu valor no mercado? Segunda pergunta, quais são as ferramentas que vocês usam para esse assessment? É um DISC? É algum outro? Me contem um pouquinho sobre essas duas, depois eu continuo as perguntas. Eu concordo. Isso que todos os exemplos que vocês deram de pessoas que performavam muito bem e que na posição de liderança acabaram infelizes porque não estavam mais desempenhando, eu acho que tem que se tomar um cuidado muito grande. Os exemplos estão fartos por aí desse tipo de situação acontecendo nas empresas e continuam se repetindo, apesar de estar evidente que isso é um problema, né? Eu acho sim que tem pessoas que têm que estar numa posição adequada, não necessariamente liderando e desempenhando um bom papel. Falando de ferramenta, eu me submeti a uma ferramenta há uns 2 anos atrás. Quando eu assumi a posição de CEO, eu tinha uma série de desafios que eram primeira vez para mim. Eu até então tinha sido só diretor de empresa, diretor. Quando eu assumi a posição de CEO, eu assumi como CEO de diretores que eram meus pares e que eram muito mais velhos do que eu. Então eu tinha um desafio gigante de gestão e de liderar essas pessoas. Então me submeti a um trabalho de coaching que me ajudou demais, tanto apoiado pela Fundação Dom Cabral, que fazia um trabalho com a gente nessa empresa, e uma coach particular que me ajudou. E ela me submeteu a um teste que eu fiquei fã, e que é o Clifton Strengths. É um teste do Instituto Gallup, né, que ele é focado em elencar você pelos seus talentos naturais. Ele é muito assertivo nesse aspecto. Então, o que significa isso? Por exemplo, ele dimensiona de 1 a 34 numa ordem decrescente do seu maior talento para o seu menor talento. E baseado nisso, você consegue fazer um alinhamento se os seus talentos estão sendo utilizados. Quanto mais talentos naturais você utiliza no seu dia a dia, mais feliz você é. Que é exatamente o que você falou. Você, pô, Rogério, eu não quero liderar um cara que eu não tenho comando sobre o que ele faz lá. Eu gosto de dar aula, cara. Eu gosto de gente, eu gosto de falar. É teu talento, tá lá. Né? Se no lugar que você estiver desempenhando isso, você vai ser feliz e você vai performar muito bem. E o que eu percebi fazendo esse teste? Por que as minhas ações nessa empresa que eu estava, na posição de CEO, estavam dando tudo certo? Tudo que eu fiz lá do dia que eu pisei até o dia que eu saí, absolutamente tudo deu certo. Porque eu tinha todos os meus principais talentos eu estava sendo ali desenvolvido, eu estava utilizando eles. Então, exemplificando só. Então, o primeiro talento meu é um talento que estava lá, desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É ficar feliz com o desenvolvimento do outro. É o meu principal talento. Então, assim, eu acho que isso é algo que se busca num líder.
né? O número um é olhar para a pessoa e falar, peraí, olha, você dá conta de fazer isso, eu quero ver você fazendo isso. E vibrar quando eu vejo aquela pessoa fazendo aquilo da maneira como achei que ela conseguia. O segundo talento, na minha ordem de prioridade, é crença. Eu sou um cara de valores. Se eu não acreditar nos valores do que eu estou envolvido, não vai dar certo, né? Quando eu deixo de acreditar, geralmente eu me desligo das corporações, entendeu? Né? Quando os valores não se alinham mais aos meus, eu falo obrigado. Isso serve para associações que eu participo, um monte de coisa. Então, quando eu vi meus talentos, comunicação, empatia, um que está em inglês, está traduzido para organização, mas não é arrangement, que é aquela coisa meio do maestro. Sim. De pegar a pessoa, olha, você não está bem aqui, vem para cá, senta aqui. Não, mas senta aqui que eu sei que vai ficar bom aqui. E arrumar. Então, quando eu olhei os 10 principais talentos, eu vi que tudo eu estava usando, né? E aquilo me preenchia a minha alma. Eu era feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo, né? Então, eu vejo essa ferramenta em especial, que tem ainda sido pouco utilizada, é uma ferramenta muito útil. Não resolve tudo, você sabe muito bem, que o que resolve é o olhar do líder, né? De analisar tudo aquele ferramental, o contexto, e falar assim, opa, acho que vai dar certo essa pessoa aqui. Mas essa ferramenta em especial, ela me deu algo que no DISC nunca me deu, MBTI nunca me deu, que é muito em cima de indicadores de performance. É assim, qual que é o teu talento natural? O que te faz feliz? Então, se você estiver desempenhando aquilo, você vai ser feliz. Então, submetendo as pessoas a esse tipo de teste, eu fiz isso com alguns, a gente conseguiu fazer, agora eu entendi, porque não adianta você tirar aquela pessoa que ela estava ali ouvindo rádio, uma pessoa no cantinho dela, introvertida, focada, analítica, e botar ela para falar com gente, vai dar errado, né? Então, eu acredito muito, sim, nesse arcabouço todo de juntar toda essa informação e ainda assim os erros acontecem, né, Lara? Sim, sim, faz parte, né? Se a gente tivesse tudo muito preciso, fácil, né? Talvez a gente nem tivesse como trabalhar, né? Se fosse algo racional, sim, e não sim. é. Mas essa referência é importante, né? É o que o Rafael está dizendo, assim, o que vocês usam? Eu não faço recrutamento e seleção, mas, por exemplo, eu vou passar a desenvolver um líder, e detalhe, eu vou passar a desenvolver uma pessoa que talvez no contexto esteja como líder ou será promovida. E tem situações que eu digo, olha, não tem perfil, né? Sim. E tudo certo. A gente tem que parar com o mito de que ser líder é onipotente, onipresente, todos precisamos estar voltados a isso. Não, o líder é uma posição de grande responsabilidade, tem que fazer parte daquilo que faz sentido para você. Então, é um trabalho de grande consciência. Eu trabalho com o DISC, eu gosto muito do DISC, porque o DISC, ele mostra o jeitão que você opera e que não tem o certo e errado. Então, são 4 tipos de personalidade e você tem dominâncias sobre alguns. Então, você pode ser mais dominante, você pode ser mais comunicador influente, mais analista e planejador. Então, diante dessa foto, eu já vejo como você se comunica. Então, assim, para eu te desenvolver, eu também preciso mostrar para você que esse comportamento seu, ele tem uma justificativa, ele se dá por conta dessa sua forma de ser. E o que você pode fazer para melhorar as outras, para que pelo menos haja um equilíbrio que vai desequilibrar de novo, e você vai equilibrar, porque a vida é um constante desequilíbrio e equilíbrio. Então, eu fujo totalmente da perfeição. Essa história que o líder é exemplo, eu tenho muito cuidado com essa frase. Ele pode ser um exemplo de conduta. Vou dar aqui rapidamente um exemplo. Tinha na área que eu atuei, que é a área de fitness, tinha uma liderança de uma empresa muito grande de São Paulo, né, que atuava como empresário dessa área. Eu tinha esse cara como uma referência. Até o dia que estávamos, enfim, num evento, no Hotel Transamérica, maravilhoso, tudo acarpetado, o cara me joga, ele está comendo um sanduíche natural, ele me joga a embalagem no chão. Quando eu vi aquilo num carpete, numa sala, eu falei, não. Aquilo para mim ruiu, né? Então, assim, um exemplo de postura, de conduta do que se espera. Agora, o líder é humano, o líder erra. E aí vem a Brené Brown, que é uma grande autora que fala sobre a vulnerabilidade do líder. Quanto mais vulnerável o líder se mostra, mais humano ele se mostra. Então, ele se conecta com a equipe. Mas voltando, por que eu gosto do DISC? Porque o DISC, ele mostra
um traço de personalidade que justifica comportamento. Então eu preciso, para melhorar o seu comportamento, torná-lo consciente do porquê você faz isso. Eu uso muito uma frase que diz: o que faz com que? O que faz com que, Rafael, você tenha agido dessa forma? E aí quando a gente mostra o DISC, você passa a entender. Bingo! Se você entende, você muda. Porque o que faz com que é uma pergunta muito reflexiva. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Essa frase é ouro. Agora, à medida que ele entende o comportamento, ele muda o quê? A atitude. E a atitude é mental. Então, o nosso comportamento é um reflexo de como a gente pensa, mas eu não consigo entrar aqui direto. Então, eu entro explicando, justificando comportamentos, logo ele expande consciência, ele passa a ter uma visão sistêmica. O que a gente espera do líder é olhar o todo, é o que você falou. É como se fosse um tabuleiro, né? Quando você disse da questão do arrangement. É isso. Que você vai arranjando, né? No caso... O líder é estratégico, mas para ele ser estratégico, ele tem que ter uma visão do todo. Para ele ter uma visão do todo, ele precisa primeiro olhar para ele, para depois ele conseguir olhar para o outro, olhar para o contexto. Por isso que eu digo que é processual, né? O líder não se forma de uma hora para outra, não tem diploma, né? Não tem titulação. É comportamento, resultado, e aí vai numa evolução constante. Então, qual é o nome da ferramenta que você falou? Clifton Strengths. Clifton Strengths, não conhecia. Uso o DISC, eu também costumo trabalhar o perfil comportamental, que são 2 perguntinhas simples. E também, cara, o âncoras de carreira, que de repente ele deve ser alguma coisa que vem desse, para mim foi essencial fazer. O problema é que o Sebrae me entregou para fazer 1 semana depois que eu virei gerente. Eu juro... por tudo quanto é mais sagrado, se eu tivesse feito aquela ferramenta, que foi em Excel, 1 semana antes da promoção, era bem provável de estar no Sebrae até hoje. E agradeço a Deus por isso, porque vocês falaram uma coisa que exposição, né, a liderança tem exposição e o líder tem que ter coragem. Eu sou um cara que eu fui doutrinado para ser corporativista. E se eu não tivesse sido promovido no Sebrae, e realmente tá fora de toda essa minha parte de talento a ponto de pedir demissão. Na época eu trabalhei com uma terapeuta, trabalhei com um mentor, meu mentor na época foi o Joel J. Joel J na época, galera, em 2017, uma mentoria com ele, um final de semana por mês era R$3.000, tá? Mas não era R$3.000 por mês. Tu pagava R$3.000 e passava um final de semana por mês com ele ad eterno. Isso aconteceu até 2020, 2021, cara. Ele foi muito louco. Então eu peguei ele, e o momento da mentoria falou, tá na hora de você pedir demissão. Eu fiz com a Lara, o coach. Chegou o momento, falou, tá na hora de você pedir demissão. E eu peguei uma terapeuta. Falou, tá na hora de você pedir demissão. Cara, quando chegou ali... Quanta validação, hein? A tríade mágica, eu pedi demissão. E foi dali que eu me tornei um empresário. Mas foi um acidente. Eu me tornei empresário por um acidente. Hoje... não foi um acidente. Depois de 3 validações... mas aí, só fazendo um adendo... O que você está dizendo é a resposta para o que você fez para a gente como pergunta e a gente não respondeu, que é, tem como alguém como você não se enxergar como líder? Sim. Por quê? Pessoas de muita alta performance, você é um cara de alta performance, esse cara é o seguinte, se você botar a meta, ele bate. Sim. Ele bate e supera. Né? 2 episódios que eu vejo que o Rafael tem esse comportamento, que foi no Sebrae e no nosso grupo de networking. Então, o que eu percebo? Pessoas de alta performance, elas não têm paciência para o tempo do outro, que não é o teu. Posso só comentar, estender um pouquinho? Não sei se você é uma pergunta. Tem um livro, para quem gosta desse tema, embora eu não indique manuais, mas eu indico livros. Pipeline da Liderança, de Ram Charan. É o indiano papa nisso, né, Rogério? E o que ele diz? Ele compara o exercício da liderança com o pipeline de um cano, né? Pipeline é uma palavra em inglês que eles usam como se fosse um cano. Então, ele mostra 6 pontos. Uma questão crucial que ele abre a mente do líder, ele diz assim, todo líder tem que ter como habilidade fazer a gestão do seu tempo. Premissa fundamental. Aí para pensar, mas por quê? Porque ele precisa cuidar do tempo do outro. Cuidar, né? Do tempo do outro. Então, assim, você é um cara de alta performance. Então, você sou eu agora. E aí, como você disse, você entregava, você batia todas as metas do Sebrae. Você bate todas as metas do grupo do Nacho. Isso é teu, cara. E aí, quando você pega uma equipe que não necessariamente tem a mesma performance que você, por isso que é você que tá ali.
E aí você tem que educar essa equipe. Então existe um exercício de descolamento do que você de fato é muito grande. E pessoas de alta performance não têm saco para isso. Então eu vejo, Rafa, que você vai de fato doutrinar, educar um ou outro que trabalha para você, mas que conversem na mesma língua, senão tá fora. E aí, essas pessoas que são promovidas a líderes e que têm essa high performance, à medida que elas têm consciência disso, elas se descolam desse convite, desse papel com facilidade, porque elas não se sentem culpadas. Não, eu habito aqui nesse cenário, eu consigo fazer dessa forma, eu tenho velocidade, eu tenho entrega, e eu não tenho tempo e saco para educar o tempo dos outros. Então, eu não sirvo para esse papel. Mas não significa que você não seja bom. Muito pelo contrário. Entendeu? Então, quem ocupa papel de líder... então, Lara, você está dizendo que pessoas de high performance não podem ser líderes? Sim, elas podem ser, mas elas têm que ter uma disponibilidade emocional para o outro. Embora o Rancharan fale de tempo, mas para eu doar o meu tempo para você, eu tenho uma disponibilidade emocional. É o que o Rogério falou. Eu quero te ver se desenvolvendo. E isso alimenta o meu ego, a minha necessidade. Sim. Caramba, eu estou desenvolvendo o Rafael, que bacana. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter disponibilidade emocional. O que seria isso? Empatia. Então, eu tenho que ser empático. Eu desenvolvo esse trabalho em tantas horas. Ou, imagina, eu resolvo tantas coisas em tantos minutos. O que faz com que o Rafael não faça isso? Aí eu olho lá como o Rafael opera. E eu, estrategicamente, eu vou trazendo você para uma outra escada, para um outro patamar, sem que você perceba, porque o trabalho tem que ser fluido. E aí, quando você chega, bingo! Ser líder é o cargo, a posição que mais desenvolve o ser humano. Eu amo liderar. Por quê? Porque eu aprendo todo dia. Todo dia. Respiro, conto, vamos lá, vai. Não. Avancei demais, recua. É uma escola. Você falou uma coisa importante. É legal porque aqui caem várias fichas, né? Dentro de gestão, a gente fala de gestão operacional, financeira, comercial, estratégica e de pessoas. E é meio que nítido para micro e pequena empresa que a área mais difícil é a gestão de pessoas. Por quê? Porque no financeiro 2 mais 2 é igual a 4. Em pessoas, 2 mais 2 pode ser 22, pode ser 5, pode ser uma loucura, pode ser 4, pode ser 2. E a gente sempre tem isso como gestão de pessoas é o mais complexo. Mas eu acho que você acertou, é que a micro e pequena empresa, até pelo dinamismo e até por falta de bagagem, a gente não tem, na verdade, muita paciência. E por teto de salário, Rafa. Cara, é muito mais fácil liderar numa corporação que dê circunstâncias do que uma que não dá. Lara, mas isso garante? Não. Maslow já dizia, não garante. Lembra da pirâmide das necessidades? Você pode ter o melhor refeitório, o salário em dia, participar dos happy hours, o teu chefe gostar de você e você pede demissão. Por quê? Porque você não atingiu o patamar da autorrealização. Foi o que aconteceu com você, eu acompanhei. Você estava garantido no Sebrae, ninguém ia te tirar. Você batia todas as metas, só que você não se encaixava. Por quê? Porque você tinha que carregar um bando de gente atrás de você. E como você é alta performance, cara, para você isso é muito custoso. E como você voou quando você saiu daquilo que te engessava. Mas o problema não é o Sebrae. O problema, não é nem problema. Não existe a palavra problema. A questão é que o Rafael, diante desse perfil, não se encaixa. E aí, o que eu sinto? Que o Sebrae perde. Por quê? Porque um gestor como você faz a diferença. Mas, talvez, você poderia se perder na liderança. Porque a liderança é muito do outro, do humano, e não do resultado. Eu uso, entre aspas, as pessoas para o resultado. Mas eu não sou diretamente olhar. O olhar não é para o resultado. O olhar é para a gente. O gestor olha resultado. Líder olha a gente. Líder é estratégico. O gestor também é, mas é outra estratégia. Entendeu? E olha que legal a gente falando aqui, né? Eu sou um cara que pego poucas consultorias quando os caras vêm que eu foco assim, puta, Barreto, o foco é trabalhar a liderança da minha equipe. Várias vezes já indiquei a Lara.
E agora cai a ficha. Por quê? Porque, porra, me chama para resultado na tua empresa. Me chama para eu poder mostrar o resultado. Falar, ó, tá aqui é o aumento das tuas vendas, tá aqui é o aumento da tua mais lucratividade. Não me vem com, olha, melhora a liderança, melhora a cultura da minha empresa, porque realmente, de repente, esse não é o meu talento no sentido, né? Eu consigo trabalhar ferramentas, mas o meu grande foco não é esse. Puxando um pouquinho, né? Vocês em algum momento comentaram sobre técnica versus comportamento. Pergunta, Rogério, você hoje é ou já foi professor universitário? Não. Não, tá bacana. Mas você está na Fundação Dom todo Cabral, perfil, né? Tem todo o perfil. Sim. E o que eu vou falar agora, para não me cancelarem, tá? Fui professor universitário durante 20 anos. A Lara até hoje é professora universitária, não é isso? MBA e pós-graduação, tô fora. MBA e pós-graduação. Não, MBA e pós-graduação. Para a graduação, eu tô fora. Tá, então, professora, né, de pós-graduação. Então, eu não estou falando que está caindo em desuso, que a gente não acredita mais em graduação, mas está tendo um movimento de desimportância das universidades. Tá? Na minha época, ou você fazia faculdade, ou Não então era você não ia ser ninguém. E hoje em dia, eu com filhos de 4 anos, eu já não vou obrigar eles a fazer universidade. Eu vou deixar eles... E aí, vamos dialogar o que vocês querem fazer da vida. Tem algumas universidades, inclusive, algumas faculdades, que, na minha opinião, não precisam ser feitas. Tá? Existe, vamos lá, medicina. Você quer ser médico, você tem que passar por uma universidade. Advogado, sim. Algumas outras não necessariamente precisam. Mas por que eu acho que está caindo tá caindo a importância? Me corrija se eu estiver errado. A faculdade, e eu saí faz uns 3 anos, pode ser que alguma coisa mudou, ela está muito no conceito técnico da coisa. Então, como aprender a fazer os dados estatísticos, como aprender a fazer não sei o que. Pô, os caras vão falar de administração. É um ano falando da história da administração, de Taylor, Fayol. Pô, é legal saber a história da administração, pô, mas o que tu vai usar? Faz uma introdução pequena sobre a administração. Eles perdem um ano inteiro da faculdade só a introdução. Um ano inteiro só pra... Não, como é que foi Fayol, como foi Taylor, como foi Ford, tá bom. Só que aí tu passou um ano de administração. O que tu aprendeu de administração? Absolutamente nada. Eu só aprendi a história da administração. E a vida passando. E a vida passando. Eu acredito que se a gente, primeiro de tudo, tá, tem muita faculdade comercial que tá ganhando dinheiro e chovendo molhado. Eu lembro que teve uma faculdade que eu tava dando a matéria de Marketing 6. Maluco, Marketing 6 é coisa pra... Não é nem específico, né? Publicidade e propaganda e tudo, é Marketing 6. Então tem gente que realmente não tá preocupado. Agora, algumas universidades sérias, elas até por um conceito, de repente, do MEC, elas estão muito na parte técnica, né? Aquela parte comportamental, como, por exemplo, né, soft skills, como educação financeira, como liderança, como vendas. Eu não vejo matéria de vendas nas universidades. Tem razão. E aí eu acho que a faculdade ainda não se ligou para essa importância que muitos cursos de... Como é que a gente chama? De curto espaço, de extensão livre, né? Já se ligaram, como até um dos que você ministra, né? O Desafio Empreendedor, que fala, cara, peraí, isso aqui que eu vou ensinar agora, um fluxo de caixa, um ponto aqui, numa universidade você aprenderia. Só que você aprenderia na teoria segundo o cara que criou. Aqui não, vamos fazer? Pega aí, coloca, me mostra. Vocês acreditam que está acontecendo isso? Que o pessoal entendeu que hoje é tão ou mais importante comportamento do que técnica e as instituições de ensino vão por esse caminho? Quer começar? Eu não sei se entendeu. Eu acho que o mundo está provocando isso de uma forma... por conta da internet, né? A quantidade de cursos e fórmulas mágicas para você ganhar dinheiro rápido que existem por aí. Eu acho que está provocando uma mudança gigante na humanidade. Mas eu acho que a base de toda a questão, quando você fala assim, eu não vou estimular meu filho a fazer faculdade, tá numa coisa que a gente está falando aqui de forma muito clara, que é o autoconhecimento. O que você quer para sua vida? O que te move? O que te faz? O que te dá propósito? O que te move? A gente está falando muito de liderança, está falando muito de empreendedor, mas tem muita gente que abandona a carreira corporativa para ser empreendedor e não deveria. Concordo. Não deveria. Esse mito do empreendedor. Não, assim, uma vez eu fui chamado para dar uma palestra, eu acho que no Lead Mulher, só para mulheres, eu até me neguei inicialmente, assim, mas por que eu? Porque eu era patrocinador, queria que eu fosse lá para falar para empreendedoras, só empreendedoras. E queria que eu fosse lá dar fórmulas de sucesso
E eu fui lá e fiz uma palestra para falar dos meus insucessos. As 2 vezes que eu quebrei, eu falei assim, olha, não vim dar fórmula, eu vim dar assim, olha, o que te ensina são as quedas. Então vem falar das quedas. E eu terminei essa palestra falando o seguinte, o segredo está no autoconhecimento. Eu falei, se você está aqui, está empreendendo faz 1 ano, 2, está no BNI, está num monte de lugar tentando fazer negócio e não deu certo, talvez não tenha que dar certo. Talvez você não nasceu para ser empreendedor. Não é todo mundo que tem que ser líder, não é todo mundo que tem que ser dono de negócio. Tem gente que nasceu assim, como a Lara falou muito bem a seu respeito, que é a pessoa de performance, para ficar naquela posição, entregar resultado, receber seu salário, seu bônus e ir para casa feliz e realizado, né? Então eu acho que sim, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 8 anos, eu também acho que quando eles chegarem na fase da faculdade, o mundo vai ter mudado mais ainda. Então o que eu tenho falado muito pro meu filho? Esses dias caminhando com ele pela praia, vou usar esse exemplo, eu falei, meu filho, você tem que pensar em 2 coisas, porque ele é um menino muito pragmático, falou que vai estudar nos Estados Unidos, quer fazer faculdade em Stanford. Adoro! Ele já tem tudo planejado, Papai desenhado. que lute! Exatamente, com 12 anos. Eu falei, olha, ótimo, acho lindo, maravilhoso. A gente até fez uma viagem recente para Califórnia, ele queria visitar o campus em Stanford, cara. A gente não conseguiu por conta de tempo. Vai conseguir, porque já tá na mente dele. Tá, mas eu falei assim, meu filho, o único conselho que o papai pode te dar é o seguinte, ponha 2 coisas na sua cabeça. Aprenda a ter inteligência emocional, em primeiro lugar. Aprenda, assim, utilize um principal ativo que vai sobrar para o ser humano, com tanta inteligência artificial, que é a criatividade. Isso ninguém vai roubar do ser humano. A criatividade, o poder de decisão. E o autoconhecimento. Saber aquilo que te move. O que te move? Né? O que te move? Então, eu acho que se a gente tivesse que investir nos jovens hoje, no processo educacional, é tentar se autoconhecer. Se autoconhecer, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu fiz odontologia. Eu não vou dizer que eu errei, porque vários processos de coaching que eu fiz provou que não era uma decisão errada. Por quê? Eu sou um gestor de projeto. Eu gosto de projeto. Uma boca é um projeto. Mudar a vida de uma pessoa é um projeto. Olhar naquela pessoa e ficar feliz olhando para ela tudo que eu gosto de fazer está na odontologia. O que não está na odontologia? Liderar times, equipes, que é o que me dá prazer, né? Então eu tive que passar um processo longo de mudança. É difícil você deixar de ser dentista ou deixar de ser médico para ir para administração de empresa. É uma mudança complexa. Mas eu, quando fiz a faculdade, eu não me autoconhecia. Fiz uma escolha equivocada. Mas posso te fazer uma pergunta? Quanto tantos já fizeram Sim. uma escolha equivocada, mas tudo soma. Né? E qual foi o primeiro momento que você passou a se conhecer melhor? Quando você entrou na faculdade? Sim. Faculdade é fundamental. É fundamental. Por quê? Você já terminou de responder? Eu terminei de responder, inclusive queria agradecer muito o convite mais uma vez. É um prazer enorme, ficaria aqui horas conversando com vocês. A Lara sabe o carinho e admiração que eu tenho por ela, pelo trabalho dela, pela pessoa. Estou tendo a honra de te conhecer agora, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Então eu queria agradecer o convite e me colocar sempre à disposição para vir aqui bater esse papo com vocês. É isso que eu ia falar agora, né? Você só vai sair se prometer voltar. Claro, senão a gente tranca a porta aí. Vai ser né? um prazer sempre voltar aqui. Meu amigo, Rogério, me passa aí como é que a gente te encontra, qual é o seu Instagram, qual é o Instagram da LGK, me conta um pouquinho sobre isso. O meu Instagram é Rogério13Martins e muitos falam, você já mudou pro 013 porque eu vim de São Paulo para cá. Não, 13 é o meu aniversário, 13 de agosto, mas... Por sorte, combina com o 013, que a gente tanto ama aqui na região, né? Rogério 13 Martins é o meu Instagram. E também tem o programa Liderança e Propósito, tem o Instagram do Liderança e Propósito, para quem quiser seguir lá e ver um pouco do meu papo com os líderes aqui da região. Maravilha, meu amigo, muito obrigado. Pena que você não ficou o tempo todo com a gente, mas com certeza a gente volta a se falar aqui, tá bom? Muito obrigado. Fica aqui com essa amada aqui, falando de liderança, que ela sim é um peso pesado na liderança da região. Fechado, tá bom. Obrigado, meu amigo. Um abraço, cara. Beijo. Por que eu penso, Rafael? Acho que a grande questão da faculdade é sabe Pareto? Se você mexer nisso, todo o resto resolve, que é didática. É a didática do professor. E não especificamente do professor. É o método
que é a didática, que você vai usar para explicar algo. Se nós mudarmos a didática, e já existe um movimento muito grande para isso, são as metodologias de aprendizagem, você muda o contexto. E por que eu penso que é fundamental a faculdade? Porque, ok, eu tenho que ter autoconhecimento, eu aprendo no bando. Eu tenho que trabalhar em equipe, no corporativo. Eu aprendo no bando. Então, quando o adolescente está lá no bando dele, dos adolescentes, dos colegas, é quando ele aprende a negociar, é quando ele aprende a comunicar, é quando ele aprende a ter um chefe, que é o professor. Então, na faculdade, viver a faculdade faz com que esse adolescente, ele se desenvolva sobre comportamentos que ele vai usar na vida adulta, enquanto empresa, ou como dono de negócio. É que isso não é vendido. Isso não é mostrado. Então, para o adolescente, o que ele observa? Uma coisa boring, cansativa, chata. E aí eu volto na questão metodológica. E por que eu digo isso? Porque tem empresas, né? Porque universidade é uma empresa. Tem uma escola de negócios em São Paulo que ela está revolucionando na forma de ensinar o adolescente a empreender. Entenda, ele não está preparando para ser um funcionário, mas para o empreendedor. Mas independentemente do motivo, a metodologia é sensacional, porque é mão na massa. Sai daquele contexto de que o professor é o detentor do saber. Hoje o professor concorre com o Google. Então, entenda como tem de haver uma metodologia diferenciada e uma consciência do professor sobre aquilo que atrai o jovem. Mas eu digo isso por experiência. Eu estava dando aula na graduação durante a pandemia. Eu tive classes que eles entraram na faculdade na pandemia, logo eles não tiveram um momento do calouro, não da brincadeira, mas de entrar no universo. O que é uma faculdade? Eles passaram de um primeiro para um segundo ano na pandemia, e eles só foram se encontrar no final do segundo. Eles não conseguiam se reconhecer, porque primeiro que eles não abriam a tela, né? Poucos abriam. E quando eles se encontraram na faculdade, eles se conheciam sem se conhecer, uma coisa louca. Então, assim, cada qual muito isolado, sem a capacidade de desenvolver as competências que são comunicação, negociação, trabalho em equipe, saber ceder, saber se posicionar, entregar prazos. Faculdade coloca prazos. Então, eu não tenho algo contra a faculdade em si, mas assim, o modelo precisa ser revisto, isso a gente já tem consciência, é um elefante branco, então é pesado, a coisa demora, por isso que os outros cursos ganham força, mas eu vejo que o campo social que se cria para esse jovem é fundamental para ele se reconhecer como gente mesmo, responsabilidade, e aí ele está mais apto para enfrentar a selva do corporativo. Eu não lembro quem foi o autor, né? Mas tem uma... Quando a gente não sabe quem é o autor, a gente fala que foi Confúcio. Né? Fica bonito. Ou Cortella. Segundo Cortella, ou Confúcio, né? Eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho medo de pensar. E realmente aconteceu uma coisa muito... Você vê que eu gosto bastante de marcos, né? Eu falei do marco da 7ª e 8ª série. Comigo aconteceu um marco muito diferente do segundo para o terceiro ano. No segundo ano eu era o pior aluno da universidade, mas o pior não em notas, mas o pior no olhar do professor. Eu era aquele cara que quando eu chegava o professor falava, pronto, já vai começar. O cara que sentava no fundo, era o cara que questionava, era o cara que bagunçava, era o cara que atrapalhava a aula de uma forma desprezível até. No terceiro ano eu fui o melhor aluno da faculdade, quarto ano eu fui o melhor aluno da faculdade e no quinto ano eu fui professor. Né? Eu tive até um problema para entrar na universidade porque meus colegas de trabalho, eles foram meus professores no primeiro e segundo ano. E falaram, não, esse moleque, esse retardado que encheu o nosso saco aqui... Quando você estava naquela fase ruim... não vai trabalhar com a gente. E deu tudo certo. Realmente eu tive essa ruptura do segundo para o terceiro ano e foi esse lance de andar mais em sociedade. Inclusive... Quando eu passei na universidade, eu não pensei em fazer e o meu irmão me levou para ver uma matéria. Ele falou, Barreto, vai para a faculdade. Eu fui o primeiro, eu sou caçula, mas eu fui o primeiro a fazer faculdade da minha família, ou se eu não me engano, eu cheguei um ano depois de um irmão meu, não lembro. Mas o meu irmão que não tinha faculdade, ele falou, vou te levar na faculdade para ver uma matéria. Eu falei, cara, que matéria é essa? Ele falou, vou te levar lá numa sexta-feira à noite. E a matéria era o bar, né? Ele me levou lá para falar, isso aqui também faz parte, que é a relação com as pessoas, Sim. É você conhecer as pessoas, é você bater um papo, é na hora do intervalo você vir aqui comer um salgadinho, de repente tomar uma cerveja e voltar, porque depois você tem um trabalho.
E eu lembro que naquele momento eu tomei a decisão de entrar na faculdade por 4 anos. E eu fui, lógico, não fui nesse pensamento, nossa, que desenvolvimento. Eu falei, quê? É isso que eu Esse quero. bar aqui, meu irmão, um monte de gente legal. E realmente teve um desenvolvimento. Eu acho interessante, mas sim, eu acho então que a gente tem que fazer um trabalho a 4 mãos, né? Nós temos que dar mais valor à faculdade, mas também a faculdade tem que se reinventar em alguns aspectos que estão bem complicados. Como tudo, né? E aproveitando, falando isso de dar mais valor à faculdade, veio todo o empreendedorismo que virou empreendedor modinha. Todo mundo quer ser empreendedor. Mas às vezes os caras nem sabem o que é empreendedorismo na palavra. Então, não, eu vou ser empreendedor, eu vou ter meu próprio salário. E hoje eu conheço pessoas adultas que acham que são empreendedores e como o dinheiro é todo deles, eles gastam mais do que podem. Não, porque o dinheiro é da minha empresa, etc. E tal. O Zé Mané, não é assim. Você também tem que ter um salário como numa corporação. O nome desse teu salário se chama Prolabore, inclusive. Esse empreendedorismo modinha, ele tá atrapalhando algumas coisas, tá? Ele tá atrapalhando até mão de obra nas empresas. Por quê? Porque o cara, ele não quer ser mais um funcionário, porque ele não quer ter hora de trabalho, e ele quer isso. E ele quer realmente pegar e empreender sem saber. Autoliderança é uma coisa importante antes de você pensar a liderar, porque empreender em algum momento é liderar. Liderar equipe, ser chefe. Como é que fica essa parte de autoliderança, que é liderar a si mesmo? Como é que você entende isso? Se é uma bobagem, se não, realmente você tem que pegar e olhar os teus sentimentos e conseguir liderar isso. Como é que funciona? Então, vamos lá. Antes de eu responder autoliderança, eu sempre disse, e agora eu reforço, né? Empreender não é para amadores. Estar no Desafio Empreendedor, na frente desse projeto, me mostra cada vez mais que existe um equívoco. Infelizmente no Brasil, Rafael, empreender é condição de status. Absurdo, né? Porque imagine, a burguesia, vamos voltar, né, na história, e aí eu estou falando de Brasil, mas vamos falar de um contexto mundial. A burguesia era o burguês era o dono do capital que abriu o comércio. Então, eu sou o dono do capital, tenho o comércio, logo eu tenho capital. Essa lógica não significa que todo empresário tem dinheiro. E no Brasil existe essa pecha. Então o cara pede demissão porque ele é um excelente técnico, abre um negócio, ele tem que ter um outro papel, e aí a gente entra na autoliderança. Logo, ele mostra para a sociedade que ele deu certo. Mas que nada, tem muita empresa que está quebrada, e se ele não acordar agora, ele vai quebrar a cara. A autoliderança ela é importante para todo o contexto, seja você o colaborador, ou seja, você não é o próprio dono, mas principalmente para o dono. Principalmente para o dono. Por quê? Vamos pensar num contexto de que você está infeliz no seu trabalho, aí você decide empreender porque você é muito bom, é sempre a mesma história. Eu sou muito bom, então não vou trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para mim mesmo. Só que quando você abre um negócio, você tem competências que não necessariamente são as mesmas enquanto colaborador. E aí, como é que eu desenvolvo aquilo que eu não sei? Então, a pessoa que saca isso e está predisposta, aí ela procura Empretec, do Sebrae, Desafio Empreendedor, ela vai buscando programas que o capacitem enquanto dono. Mas, cá entre nós, não é todo mundo que tem essa autopercepção. Então, ele tem que ter uma disciplina que ele não tinha. E o que seria a disciplina? A disciplina é sobre aquilo que você não está a fim de fazer. A gente já conversou sobre atividade física. Você não gosta, mas isso não significa que você não achou um caminho para perder peso. E você está ótimo agora. Então, o que acontece? Você criou uma estratégia que foi disciplinar para ter um resultado, ainda que o meio não te agradasse. Então, a autoliderança é fundamental para quem abre negócio, porque você vai ter que ser disciplinado em relação a um monte de coisa que, enquanto colaborador, você não precisava. Então, a autoliderança ela implica no quê? Na gestão do seu próprio recurso. Tempo e grana. Por quanto tempo, né, Rafa? Você falando de educação financeira, e você sabe muito bem. Se a pessoa não se autolidera para cuidar dos seus próprios recursos, é muito complicado ela cuidar do recurso alheio. Então, a autoliderança, ela entra para o dono de negócio, para o próprio gerente, né? Se eu, enquanto gerente, como demais ou gasto demais, como é que eu vou ter olhar para o outro se eu não me enxergo? Então, é um trabalho de consciência em que sentido? Como é que eu lido com os meus recursos quando eu sou
o gestor? Como é que eu lido com os meus recursos quando eu sou dono e a responsabilidade aumenta, né? Porque se o negócio quebrar, você tem obrigações com fornecedores, clientes e clientes internos, colaboradores, que você vai ter que cumprir. E para o colaborador, a autoliderança é fundamental. Por quê? Porque o teu chefe, gestor, líder, como você chamar, ele te orienta, mas ele não faz por você. E à medida que você entrega melhor, mais e com vontade, né? Você gosta do que você faz, você tem possibilidades de ascender aonde você está, desde que você veja espaço para isso e queira, ou, quiçá, ter outras ideias para que você possa desenvolver e que contemplem a sua vida, né? A gente faz tudo para estar bem, né? Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, eu quero entender que ainda é um processo, que nós estamos passando pelo pós-pandemia ainda e que as pessoas estão migrando para outros formatos. Eu vejo muitas pessoas infelizes. Muitas pessoas infelizes. E aí nós estamos vendo um movimento de demissão voluntária, né, que está muito grande. Até esse movimento de empreender, que eu acho um pouquinho abatalhoado, isso tem que ter certa cautela, mas que ele nada mais é do que um reflexo de eu buscar aquilo que me satisfaz. Mas para isso existem profissionais que podem ajudá-lo a pensar melhor, a estruturar melhor o negócio. Com o advento da internet, hoje você tem acesso à informação gratuita, paga, presencialmente falando. Antes era só presencial, agora, então assim, não tem desculpas para você buscar por ferramentas, assuntos que te coloquem em condições de você ter algo que seja menos pesaroso. Mas isso também é uma questão de consciência. Por isso que pipocam cursos de psicologia. Sabia que o curso de psicologia é o curso mais procurado no Brasil? E já não é de agora. Pós-pandemia... E nessa autoliderança, né, eu tenho uma metodologia dentro da Essencial, que inclusive bate muito com o Samiraj nas 5 áreas da vida, tá? O Samiraj é sensacional e em algum momento as minhas ideias se encontraram com as deles, assim, é praticamente uma cópia, mas eu conheci ele depois do que eu tinha montado. Samiraj, você me copiou, você fez isso em 1990, mas você me copiou de algo que eu fiz há 1 ano e meio atrás. As 5 forças, eu falo que você tem que ser uma pessoa forte. E aí a liderança, né? Ela não vem só do empreendedor, do coisa. Eu, como pai de família, eu tenho que ser um líder. Minha esposa, como mãe de família, ela tem que ser uma líder. Né? Você, como esposa, tem que ser uma líder em alguns momentos. E o Marcelo, em algum momento, é líder também. Exato. Então a liderança, ela começa na autoliderança. Depois eu falo da liderança familiar, para depois a liderança profissional. E eu, por exemplo, sou caçula da minha família Barreto, mas eu sou líder da minha família. O meu irmão, que é 12 anos mais velho do que eu, ele veio me perguntar o que ele deve fazer com algumas coisas. Né? Eu tomei isso, né? Eu conquistei a liderança da minha família. Fui eu que cuidei da minha tia, fui eu que cuidei do meu pai, fui eu que cuidei da minha mãe, até o falecimento deles. E cuidar como? A parte pessoal? Não, na liderança. Cuidando financeiro, falando para o meu irmão, faz isso, faz aquilo, tomando a decisão de colocar minha mãe numa casa de repouso, que é uma decisão que só quem difícil. Vai passar por isso vai saber como é que é, tá ligado? Inclusive, tô ficando um perito nisso, já botei minha tia numa casa de repouso, botei minha mãe, os velhinhos da minha família já ficam tudo com medo, tá ligado? Vão chegando 60 anos e já falam, Barreto, peraí, agora é minha né? vez na fila. E as 5 forças quais são? Primeiro, força física, que eu montei isso aqui antes de ter força física, tá? Em 2017, quando eu era gerente do Sebrae, eu estava com 87 quilos, eu estou com 69 agora. Nossa, é muita diferença. São 18 quilos de perda de peso, etc e tal. Então a força física vem, você tá bem, magro, vitaminado, com seus exames em dia, com o teu colesterol baixo. Então, se você não tiver a força física, a tua saúde física, você não vai ser um ótimo líder. Não vai ser um ótimo líder, porque você não vai ter motivação para levantar da cama, você vai se cansar rápido, não vai ser um ótimo líder. Segunda, força mental. Cara, cuida da tua cabeça. Dá para você ter um terapeuta, dá para você ler um bom livro de autoajuda. Para com essa frescura de, livro de autoajuda, eu não leio. Cara, tem ótimos livros de autoajuda. Uma conversa boa com uma pessoa. Para de ficar vendo Jornal Nacional e vai usar esse tempo para ver alguma coisa. Ouve músicas que te agradam para te trazer para um outro limiar. Terceiro, força financeira. Cara, você não vai ser um ótimo líder se tu estiver endividado, duro, pensando nas coisas que você tem que pagar. Você precisa se tornar um investidor. Você precisa ter 6 meses
dos seus custos fixos guardadinhos ali. Sabe por quê? Porque tu não vai ser fraco nesse ponto, não vai acontecer um perrengue amanhã. Amanhã aconteceu um perrengue, meu filho quebrou a perna e vai ter que ser em consultório particular, hospital, tá aqui, ó, beleza. Amanhã vem outra pandemia. Amanhã vem outra pandemia, então você tem que ter força financeira. A pandemia foi uma coisa muito legal. A gente ficou 15 dias de quarentena, os primeiros 15 dias. O pessoal me ligou e falou, Barreto, por causa da quarentena eu vou quebrar. Eu falei, irmão, tu não tem caixa de 15 dias? Não foi a Covid que quebrou. Tu tem que ter 3 meses. Depois que a pandemia ficou quase 1 ano, até respeito. Mas em 15 dias tu vai jogar a culpa no Covid? Ah, vai pra lá. 4, força familiar. A máfia italiana, se você é da máfia italiana e você trai a tua família, trai a tua esposa, os caras vão te matar. Porque os caras têm um pensamento, meu irmão, tu trai a pessoa que dorme contigo, velho. Tu não vai trair a máfia? E aquele lance, cara, não é só trair a traição homem e mulher. A traição, de repente, é de você ter um filho pequeno e você tá dando mais atenção pros seus amigos na noitada do que estar com a sua família nisso. Força familiar é muito importante. Eu faço uma brincadeira, né? Enquanto tu tem dinheiro e saúde, tem um monte de gente perto de tu. Falta um dos dois, é só tua família que fica. Opa, verdade. Tem dinheiro e saúde, aparece um monte de gente. Faltou dinheiro, a tua família tá contigo. Faltou saúde, a tua família tá contigo. Os outros, só aquele amigo que é considerado família. Sim. E por fim, a força espiritual, que foi algo que eu aprendi muito, eu reaprendi faz 1 ano e meio. Se você tem essas 5 forças, aí sim eu acredito que você vai trazer uma autoliderança nesse sentido. Pô, que pena que o Rogério saiu, porque ele fala do programa dele de liderança e propósito. Essa é uma palavra que, puta, eu queria desafiar ele com isso, mas aí ficou pra você mesmo, se vira. Vamos lá. Propósito virou uma palavrinha meio clichê também, né? Todo mundo tá nesse qual é o propósito, qual é o propósito. Então vamos lá, vamos falar a parte boa do propósito, que é uma palavra fundamental, sensacional, mas que tá todo mundo levando para um outro lado, tá falando, eu ainda não escolhi, não achei meu propósito, então enquanto eu não achar meu propósito, eu não vou trabalhar, porque esse não... Me fala um pouquinho sobre essa parte aí. Sim. Eu acho que propósito é a neta da missão, lembra? Nós que somos um pouquinho mais antigos, tá? Eu tenho 44 anos, somos das... Você já me chamou de pesada, agora de antiga. Nós somos old school, o pessoal hoje chama de minimalismo, a gente chamava de 5S, tá? Pode crer. Propósito, a gente chamava de missão há 10 anos atrás. Mas vamos lá, propósito. Me fala um pouquinho sobre propósito. Rafa, eu não tenho saco para lacrações. Não, mas aí você vai entender o que eu vou dizer. Eu não tenho saco para lacração. Era a lacração do coach, que coach é uma droga. Mas é aquela história. Faltou grana, faltou dinheiro, é a família que socorre. Quando o cara tá é o coach que resolve, né? E a questão também do propósito. Ai, que coisa... Vem cá, propósito é o seguinte, isso sempre existiu. O que acontece é o seguinte, à medida que a gente avança no conhecimento, a gente vai nominando as coisas. Então, o coaching, o processo, vem desde que Sócrates existe. Quando Sócrates faz perguntas para você e te faz pensar, cara pálida, é um processo de coaching, só que não tinha esse nome. Então, quando a gente nomina e tem uma prática que inclusive é mercadológica, porque ninguém trabalha de graça, as pessoas passam a questionar. É claro que é um mercado aberto, tem gente boa, tem gente ruim. Tem médico bom, tem médico ruim. Tem professor bom, tem professor ruim. Mas é a lacração em cima daquilo que você não conhece. E sobre o que você não conhece, subestima, você desdenha. É a mesma coisa do propósito. Propósito é o seguinte, o que te faz levantar, meu amigo? O que é o despertador? Então, você tem alguma coisa que te move. Você pode não saber disso. Mas existe alguma coisa no seu subconsciente, no seu inconsciente, que faz com que você tenha um mínimo de motivação. Se isso está faltando, você está num processo depressivo e você precisa de ajuda. Porque o que me faz ir para o trabalho, trabalhar, aguentar algumas condições da própria vida. Então, tem que ter alguma coisa que faça sentido para você. Então, não é uma questão de nominar, é uma questão de você saber responder. Se você vai chamar isso de missão, de propósito, não importa. Então, são coisas que já existem, mas à medida que a gente nomeia e que isso se torna pulverizado, porque hoje a tecnologia fez com que a informação chegasse. Então, se eu quisesse, na década de 80,
que eu não sou dessa época. Na realidade, eu sou da década de 70. Mas se eu quisesse estudar propósito, eu ia ter que comprar livro. Onde você compra livro? Em livraria. Então, os acessos eram mais difíceis. Hoje, se eu quero saber de propósito, eu coloco aqui no meu telefone e vem a informação. Então, onde eu quero chegar? Por conta da banalização do acesso, nós estamos banalizando tudo que pode melhorar a nossa vida. Então, eu não tenho saco para lacrações. Eu entender aquilo que faz sentido para mim faz toda a diferença. Eu sou uma workaholic assumida, você sabe disso. Eu amo o que eu faço e eu não tenho muito limite. Eu tenho que, às vezes, colocar limite. O que de fato coloca limite para mim? O que faz sentido. Porque eu fazia muitas coisas e assim, aí eu começo a pensar, isso aqui faz sentido? Tá dentro daquilo que eu desejo, que eu propositalmente quero? Não, aí eu elimino. Então, saber o que propositalmente é importante para mim, eu não estou usando a palavra propósito, eu entender o que propositalmente é importante para mim faz com que eu faça melhores escolhas. Então, se você não quer chamar de propósito, porque você acha que é clichê, que é papo de coach, então, meu amigo, use sob outra conotação. Fazer aquilo que é importante. O que é importante para você no domingo, por exemplo? Você acaba fazendo naturalmente. Só que se eu não sei, eu preciso pegar a minha agenda e falar assim, o que eu fiz essa semana que seria dispensável e aquilo que de fato eu não quero abrir mão. Propósito é aquilo que você não abre mão, porque para você é inegociável. Então todos nós temos essa resposta, só que algumas pessoas têm isso muito claro e diz, o meu propósito é esse. E a maior parte das pessoas não tem isso claro, mas que no fundo acontece. Senão ela não sai da cama. É essa a questão, entendeu? Vocês viram que eu tomei uma bronca aqui, né? Vocês viram que eu tomei uma bronca. Que eu que trouxe, puta, propósito da clichê, ela já me deu uma aula, me deu uma paulada aqui. Mas voltando até essa parte de coach, né? Cara, de novo, Confúcio. Confúcio de novo fala, né? Nós nunca vamos ganhar dos idiotas, porque eles são muitos. Né? E o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão fechadas, então elas se juntam e vão lá e rola um preconceito, um cancelamento da internet do coach. E tem coach maravilhosos, tem coach horríveis, como políticos ótimos e políticos horríveis, como professores, como podcasters e assim vai. Agora a nova palavra é mentor. Se você fala que você é mentor, também fala, pronto, é um mentor, sabe tudo, etc e tal. Então o mentor vai ser o novo coach. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ser esse lance. Livro de autoajuda, falei justamente disso. Um dos melhores livros que a gente tem para relacionamento chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Quando eu falo o nome do livro, os caras falam, eu não vou ler um livro com esse nome. Irmão, é o nome do livro. E o conteúdo? Lê o livro, de graça. Lê o livro. Então muita gente está fechada nesse sentido. Eu falo para todo mundo. Eu entendo, tá? Depois eu... Legal, Lara, mas assim, experimenta. Esse é o grande sacada. Falta você experimentar. Né? Eu lembro que por muito tempo eu falei, cara, eu nunca vou parar de beber, porque, cara, beber é o que me traz prazer no final de semana, até que eu experimentei. E hoje, quando me dá vontade, eu não consigo tomar meia lata, porque aquele negócio já não faz mais parte. E eu hoje acredito ter muito mais lazer e prazer do que quando eu bebia. Agora, dentro do propósito, tem uma coisa que você estava comentando, né? Como você sai da cama, que eu vou trazer a tríade do Jacob Petri, que ele fala o seguinte, no que você é bom, no que você ganha dinheiro e no que você gosta. Se você achar algo que você gosta, é bom e ganha dinheiro, tá aí. De repente tá aí o teu propósito. Se você é bom, gosta do que faz, mas não ganha dinheiro, tu é um feliz pobre. Né? Porque eu adoro fazer o que eu faço, eu sou bom pra caramba, não ganho dinheiro nenhum. Tu é duro. Tu é feliz, mas é duro. Você é bom, ganha dinheiro, mas não gosta. Tu é rico e infeliz. Cara, você ganha dinheiro, gosta, mas não é bom. Tu é um mentiroso, salafrário, sem vergonha. Tá certo? É. Então você tem que atingir os três para encontrar essa plena felicidade. Cara, consigo ter meu recurso financeiro, sou bom naquilo que eu faço, e ganho dinheiro. Você ia comentar alguma coisa sobre entender? Não, eu entendo essa crítica em relação àquilo que a gente não sabe explicar, né? Nós estamos vivendo, a nossa sociedade, ela é baseada na ciência. Então, sobre o que a ciência não explica, que é a racionalidade, né, de Descartes, logo não serve para mim. Mas é o que você disse, experiencie, né, para você dizer se isso faz sentido ou não. Porque tem muita coisa que a ciência não explica e tem lá a sua importância.
Você falou de aprendizados, né? Do nosso grupo de networking, né? Cara, eu conheço o grupo há 10 anos. Eu era do Sebrae, eu era um parceiro do grupo, etc. E tal. Eu fui entrar há 1 ano. E falei pra todo mundo depois que eu entrei, falei, experimente. Experimente num café. Tem pessoas que quando você fala, você começa a falar, não vai começar com essa frescura, não. Você já foi num café? Experimenta ir num café. Eu não tô te convidando pra participar de clube nenhum. Eu tô te chamando pra... Depois que o cara participa no café e eu, como um conselheiro da empresa, como um consultor, e vejo que tem negócio pra ele, eu falo, experimente. Entre e fique 1 ano. Fica 1 ano. Depois desse 1 ano, você pode falar, cara, não é pra você. Mas como é que você vai falar que não é pra você, né? Como é que você vai dizer que não gosta de jiló se você nunca experimentou? Sim. Está faltando as pessoas experimentarem mais. Sim. As pessoas, elas estão julgando antes de experimentar. Isso está acontecendo com tudo. As pessoas, elas... Ai, não, isso daqui não serve pra mim, eu não quero... Pô, tem estagiários hoje que estão reclamando. E aí, de novo, né? Old school, tá? Eu sou um cara mais pé de barro. O estagiário vem e fala assim, cara, adorei trabalhar aqui. O cara nunca teve contato com nenhuma empresa. Adorei trabalhar aqui, mas eu acho que a bolsa está muito baixa e eu não vou aceitar o trabalho agora. Cara, a principal moeda do estagiário é o aprendizado, não é a bolsa. A não ser que ele esteja morrendo de fome, que talvez não seja o caso. Exatamente. Né? Não, teve um que me ligou, falou assim, aceitou, me ligou no outro dia, falou assim, então, conversei com meu pai. Meu pai disse que está muito baixo a bolsa. Na hora eu falei, leia Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei pro cara, leia Pai Rico, Pai Pobre, porque o seu pai está sendo pai pobre na situação. Justamente. Tá? E eu, de repente, vou ser o teu pai rico. Pensa nisso. Perdi pro pai pobre, o moleque não apareceu. Então, esse entendimento, experimente mais. Eu quero entrar em 2 pontos. O primeiro é o seguinte, desenvolvimento de líderes. Legal, você está desenvolvendo o líder. Eu gosto muito de comentar o seguinte, você pegar uma pessoa que o ego ainda não está inflado, é mais fácil. Vamos falar de... Daqui a pouco eu lembro do filme. Cara, aquele filme daquele bicho azul grandão, qual é o nome dele? Avatar, obrigado. Tem uma hora que a mulher fala, né? Ela fala assim, olha, eu não consigo ensinar ninguém que tá com um copo cheio. E ele, que não era cientista e sim fuzileiro, fala, fica fria que meu copo tá vazio pra cacete. Você não consegue ensinar ninguém que acha que o copo tá cheio, porque transborda. A pessoa precisa ter o trabalho de aliviar o copo, limpar o copo para poder entrar mais conhecimento. Quando você pega uma pessoa com um ego desinflado, é mais fácil ela aprender sobre liderança e tudo. Como é que é o trabalho de desinflar um ego? De repente você ir trabalhar para um diretor, Sim. onde ele acredita que o erro não está na liderança dele, Sim. e sim na liderança dos demais. Sim. Adoro. Manda aí. Adoro por quê? Porque tem muita margem. Parece que não, né? Mas tem muita margem. É mostrar a relação causa e efeito. Ó, por conta disso acontece isso. Por conta disso, eu preciso... Porque ele tem um pensamento muito analítico. Então, eu preciso entrar nessa comunicação, entendeu? Então, não é falar, olha, a equipe está carente... Se você quer desenvolver a liderança de alguém que acha que não precisa disso, você não pode ficar mostrando para ele a dor da equipe. Para ele isso não faz a diferença. Eu não estou dizendo que ele seja cruel, não é isso. Mas é um executivo que tem, sem dúvida, o objetivo voltado a resultado e a equipe é um meio para que isso aconteça. Então, eu não vou trazer sobre a dor da equipe. Eu só preciso mostrar que isto acontece, e aí eu trago dados, mas ele saca, ele sabe, e se não sabe, vai passar a saber, e qual é a origem disso? E aí eu trago algumas possibilidades, e ele está dentro do contexto. Então, existem pessoas, sim, que estão dispostas a entender isso, e aí os movimentos são muito sutis, Rafa, não tem uma mudança assim drástica, então é mexer aqui, ele percebe isso, mexe aqui, ele percebe aquilo, e alguns não, mas assim, sobre situações pontuais às quais eu fui contratada, e eu percebo que eu não tenho espaço para isso, eu sou a primeira pessoa a pedir para sair. Primeiro, Rafa, eu não tenho tempo a perder. Então, eu posso ter um FII bem legal para aquele trabalho. Mas tem uma frase de Peter Drucker, salvo engano. A cultura engole a estratégia no café da manhã. Ou seja,
Cultura emana de quem? De quem assina o cheque, do dono da coisa toda. Se a cultura engole a minha estratégia, eu não tenho como entrar, Rafa. Não tenho. E a cultura, ela se dá por algumas questões. Quando se fala de cultura na empresa, fala-se muito do fortalecimento da cultura para as pessoas se sentirem motivadas. Ok, a cultura, de alguma forma, ela fortalece esse engajamento, existe um senso de pertencimento, ok? Uma crítica, por exemplo, home office. Eu conheço um jovem que ele passou, em menos de 2 anos, por 5 empresas. Ele trabalha em home office, ele é de tecnologia, trabalha com dados. Inclusive, dessas 5, algumas das big techs, né, de São Paulo, ele não tem a mínima ideia do que seja essa empresa e ele troca por questão salarial, né? No ramo de tecnologia, de TI, a coisa está bastante nesse sentido. Então, é claro que ele não consegue se conectar, ele não entende a cultura do negócio. Mas quando a gente fala de cultura também, a gente fala de missão. Olha aí a gente falando de propósito, a gente fala de visão, a gente fala de valores, a gente fala de processos e a gente fala de liderança. Então, quando eu falo de missão, visão, valores, eu falo de estrutura. Quando eu falo de processos, os processos não fortalecem cultura, não engajam, não motivam? Claro que motivam. Você tem noção do que é retrabalho? Você faz uma vez está errado, você faz outra vez está... E você sabe que não é com você, mas é um processo mal desenhado. E, por fim, a liderança. Uma liderança efetiva, um líder que lidera, ele trabalha diretamente na cabeça do liderado. Existem pesquisas científicas que dizem que a dinâmica entre líder e liderado, ela acontece de uma forma muito forte. Eu sou a sua liderada. Se você entra com uma cara preocupada no escritório, você interfere diretamente na minha performance. Olha que coisa louca. O sorriso do líder, quando ele entra no escritório e dá bom dia, interfere diretamente na performance, na produtividade da equipe naquele dia. Então, só voltando, trabalhar essa consciência com esse profissional eu gosto. Por quê? Porque ele é inteligente, ele é preparado, ele só precisa enxergar. E eu gosto de ser o óculos que vai ampliar esse grau. Agora, quando eu vejo que não tem espaço, porque a cultura engole a estratégia, eu caio fora. Pegar essa parte de pedir para sair... É mó barato como a gente chega no mesmo objetivo por caminhos diferentes, né? Há pouco, eu trabalho muito planejamento, né? Então eu tenho um planejamento que eu chamo de 50-58, isso daí é o meu planejamento de vida. Eu com 50 anos eu vou atingir alguns objetivos e com 58 eu atingo outros objetivos, então eu tenho estratégias a longo prazo, né? A gente tá falando de 6 e 14 anos. E um dos objetivos que eu tinha era realmente não trabalhar para clientes difíceis. Dentro de consultoria e de coach, não sei se você já seguiu esse termo, mas a primeira vez que eu vi foi o Jerônimo Terme que trouxe. Ele falou, para você ter um bom cliente, você precisa ter nesse cliente 3 aspectos. Primeiro, dinheiro para te pagar, por motivos óbvios, né? Pô, eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Então ele não vai ser teu cliente. Tu pode, de repente, até ajudar ele com uma forma de caridade, auxílio, mas ele não vai ser o seu cliente, que ele não vai pagar. Segundo, esse cara, ele tem que estar preparado para tomar as ações às quais você aconselha ele. Não adianta nada eu chegar, sentar aqui e falar, Pedro, faz assim, a consultoria assim, assim, assado, daqui a 15 dias eu volto. E aí, Pedro? Puta, não consegui fazer nada. Tá bom, então faz assim, assim, assado, chega no outro mês. E aí, Pedro, também não fiz nada. Por quê? Porque em algum momento eu não vou ter nenhum resultado na consultoria e a consultoria não funcionou. Então vai ser um case não muito interessante para mim. E o terceiro, que o Jerome Terme fala assim, esse cara tem que ser uma boa pessoa. Esse cara tem que ser uma pessoa do bem, esse cara tem que ser uma pessoa otimista. Não, otimista não é a palavra, mas assim, positiva. Se você tiver um desses três pontos, pensa em sair. Se o cara não tá fazendo aquilo, né? Imagina um pintor que tu fala assim, ó, compra tinta. Tu chega no segundo dia, o cara não comprou a tinta. No terceiro dia, e a tua agenda tá bloqueada 10 dias porque o cara não comprou a tinta. Ou se de repente é um cara que não vai trabalhar bem com você, você já percebe isso, é hora de você pedir para sair. Foi só um ruído de comunicação, mas isso já está acontecendo. Eu olho hoje minha carteira de clientes, eu não trabalho mais, Pedro. Eu só me divirto.
Hoje à tarde eu tenho uma consultoria fantástica. Ontem, que era um dia mais complexo, eu tive 2 consultorias maravilhosas. E uma delas teve um ruído na comunicação, num ponto dela falar, olha, a minha sócia não tá vendo muito valor no teu trabalho, a gente precisa melhorar isso. Eu falei, posso te ligar? Posso. Eu falei, vamos interromper? A mulher tomou um susto. Ai, é libertador isso. É isso que eu quero falar, sabe assim, pra mim tu tá em cima tu tá cravando a bandeira na lua. Liguei pra ela, falei, posso tirar, posso? Vamos interromper, porque se a sua sócia não tá vendo valor... O que eu tô fazendo aqui? Melhor a gente parar. E sabe como a mulher não espera isso? Porque todo mundo, quando ouve um negócio disso, alguém liga e fala, o que eu posso fazer pra melhorar? Não, tudo bem, eu vou... Eu falei, não, porque é o seguinte, o meu trabalho é esse mesmo, tá? E eu tô fazendo um ótimo trabalho lá. Eu falei, não tem nada que eu vou entregar mais do que isso. Eu já tô entregando um negócio muito legal. Se vocês não estão vendo valor aqui, sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses? Vocês vão falar que eu peguei o dinheiro de vocês e não foi útil. E, pô, meu irmão, é uma empresa maravilhosa, vocês duas são 2 queridas. Eu prefiro que a gente interrompa agora e a nossa amizade continue do que daqui a 6 meses você falar, pô, eu tive prejuízo com a consultoria. Cara, a consultoria de ontem foi sensacional, velho. Foi sensacional. Funcionou, fluiu. Mas às vezes até porque a gente fez o nosso trabalho, sabe? Isso. Porque a pessoa tá tão inflada no sentido de falar, cara, é assim, faz porque eu não tô gostando. Quando chega alguém com um alfinetezinho ali que desinfla um pouquinho, só que a gente tem que estar forte para isso. Sim. Como você falou, a gente também tem que ter caixa para falar, meu irmão, se ela fala que não, mês que vem eu tô sem essa grana. Isso. E aí, olha que interessante, autoliderança para um empresário. Porque se ele está com saúde financeira, ele tem liberdade. Você escolhe o cliente que você quer. A gente faz isso no desafio. Quando a gente abriu a primeira turma, Rafa, veio um bando de gente, foi muito bacana. Mas a gente foi pegando um ritmo em que sentido? As pessoas começaram a querer entrar. Só que hoje eu olho, a gente tem todo um processo para que essa pessoa entre. Tem um SDR que vai lá, ouve, deixa eu entender como você é, porque a gente não quer mais empresa que dê problema. E quem é que dá problema? Quem acha que quer e não quer. Que precisa fazer e não faz. Porque ela não faz, e aí quem é o problema? O produto. Quem é o problema? A consultora. Nananina, né? Para que você performe, você está contratando a minha competência, mas eu preciso da sua força de trabalho, eu preciso da sua intenção. Então hoje a gente sabe, tem perfil, não tem perfil. E quando não tem, a gente não insiste. Acabou. Independentemente se eu vou bater minha meta ou não, porque eu quero bater a minha meta com aquilo que eu quero entregar. Quem menos paga ou quem mais chora, quem mais dá problema, dá mais trabalho. Então, um ritmo que eu tenho com X empresas, com essa empresa eu tenho vezes 2. Então, não quero mais, entendeu? Só que é o que você disse. Você tem que chegar num patamar, enquanto profissional, que você possa escolher, né? No começo, não, vamos embora. Hoje não, porque o que a gente quer é entregar um bom trabalho. E quando não existe parceria, fica muito... Tá todo mundo se enganando. Eu me engano achando que eu vou resolver e você se engana achando que tem a solução. E qual é o problema? Colocar nas suas costas, né, nós como consultores, de que a gente é a solução, né, o salvador da pátria. Não. Eu entrego 50%. Os outros 50%... é você. E aí, trabalhar a consciência sobre isso. Em relação ao que o Jerônimo fala, ok, acho importante. Primeiro, ser um bom pagador. Fundamental. Logo que veio o marketing digital, né? Então, faça a sua escada de produtos. Ok, bacana, tem que ter um produto mais low cost, X. Mas quebrei muito a cara, Rafa, de ter entregas muito boas para custos bem menores, né? Porque também quem me orientou não teve essa perspicácia, muito amador, né, no mercado. Ainda tem hoje, mas principalmente naquela época. Então, ser um bom pagador, aquele lead qualificado, por quê? Porque valora, entende o que você está entregando. Bacana. Agora, em relação a ter consciência sobre... eu acredito que até na hora de entrar no teu processo, ele possa não ter, mas você desenvolve isso. É difícil essa credencial antes, né? Qual é o segundo pilar que ele diz? Só retoma para mim. Tomar as ações que você vai passar. E aí, dentro disso, né? É que, por exemplo, numa consultoria, de uma forma bem vulgar, nós somos o cérebro e o empresário é o braço. É a gente que vai ditar o que ele tem que fazer. Se ele não fizer
aquilo que a gente dita, que a gente aconselha, não vai ter resultado nenhum. E aí eu concordo com você, pô, de repente ele não sabe antes, mas por isso que vem a tal da experiência. Isso. Você passa 2, 3 meses com a pessoa, você percebeu que dali não vai acontecer, você fala, e para mim eu tenho a saída clichê, né? Falo, meu amigo, nesse momento eu não vou entregar o resultado que você precisa. A gente já está 2 meses aqui, a gente não teve o resultado agora, foi o custo de 2 meses. Vamos interromper um pouquinho, as ações estão aí. Você pode me chamar quando você precisar, mas você precisa colocar alguém para tocar essas ações. Então o segundo pilar é isso. É colocar para fazer as ações. E aí, já exemplificando, o desafio empreendedor, pelo que eu vi de alguns clientes meus que participaram, tem a aula e tem as ações no decorrer, tem as visitas, etc e tal. Se você perceber que essa empresa não vai fazer as ações no decorrer, ela não vai ser um case tão legal quanto aquelas que faz. E eu mostro. A gente controla tudo. Então, isso aqui não foi feito, isso aqui não foi feito, isso aqui não foi feito. Agora, vamos lá. Então, vamos supor que esse segundo pilar, que é tipo, eu tenho consciência que eu tenho que tomar as ações. Eu não tenho muito, mas eu posso desenvolver isso ao longo do tempo. É o risco calculado do consultor, né? Sim. Então, ele no meu sabe... caso, mais fácil, né? Porque eu posso largar ele no meio. No teu caso, acho que já é um pouquinho mais difícil. Mas já teve situação. Já teve? Em 1 ano e 5 meses, atendemos exatamente 60 empresas. Fechamos agora a turma com 60... Aliás, até agora, as turmas todas, 60 empresas. Mas teve situação que eu pedi para sair. Eu falei, opa, vamos parar por aqui. Por quê? Porque quando não faz, alguém tem que levar a culpa. Isso, entendeu? É esse entendeu? o ponto. Então, quando eu vi... Mas agora, vamos lá, é o risco calculado. Por mais que ele não esteja com a consciência 100%, digamos, existe um risco calculado. Hoje eu sei os critérios aonde eu falo, não avancemos aqui. Ou vamos dar essa chance, digamos, né? Por quê? Porque ao longo do tempo eu vou conseguir conscientizá-lo sobre o que ele precisa fazer. Ou mesmo demandar a equipe para isso. Show. Né? Porque a gente também ensina a delegar. Sim. Primeiro módulo é liderança, ainda que a gente tenha como o referencial o aumento do faturamento. Mas eu não trabalho sobre o faturamento diretamente, eu trabalho sobre o comportamento dele para atingir aquilo. Levanta o bumbum da cadeira, vai lá vender, vai lá liderar, estabelecer meta, planejar, aquela coisa toda que a gente sabe. Sim, sim. E o terceiro, Lulu Santos já falaria, né? Não falamos mal de quase ninguém. Se o cara é sangue bom ou não, tá? Porque dizem pessoas que realmente você sabe que não é uma pessoa boa, que pode atrapalhar você. Eu já neguei pessoas, inclusive eu te conto numa fofoca, uma pessoa que a gente conhece. Eu quero saber. Que eu falei, pô, arrumei uma desculpa para não atendê-lo. Porque eu sabia que minha mãe diria assim, se tem uma cobra dentro da cumbuca, você sabe que tem uma cobra, pra que você vai meter a mão? Bacana isso, hein? Então, tem momentos que você sabe que, por exemplo, você pega uma pessoa que você sabe que é desonesta. Você sabe que ela é desonesta. Você vai participar disso? Eu vou falar uma coisa. Eu já cheguei em empresas, as quais, quando eu comecei a mexer nas coisas, eu vi que existia alguma coisa relacionada com crime. Lavagem de dinheiro, etc e tal. Eu vou ficar numa empresa dessa, onde eu sou o consultor financeiro da empresa? Vai respingar para quem? Você já assistiu? Tem um na Netflix, eu esqueci o nome agora, que é um consultor financeiro que estava numa empresa e é pego pelo tráfego. Ele começa a fazer a consultoria obrigatoriamente, senão matava a família dele todo do tráfico do cartel mexicano. Não é o Breaking Bad? Não. Não, ele não é consultor, o Breaking Bad. Cara, imagina. Aí eu falo pra todo mundo, tá louco, meu irmão? Daqui a pouco eu sou esse cara, meu irmão. Tô aqui preso pelo cartel mexicano. Então, assim, eu peguei esse caso e, graças a Deus, o empresário totalmente consciente. Falei, irmão, isso aqui que eu tô pensando, Barreto. Eu falei, cara, tranquilo, mas eu prefiro parar por aqui. O cara falou, te entendo, Barreto, vai lá, fica tranquilo. Você entende? Então, assim, esse é o terceiro pilar. É tomar cuidado com as pessoas que estão, né? Aí vamos naquela máxima que é do Jim John, todo mundo fala, né? Mas é do Jim John, que foi um mentor do Tony Robbins, né? Que você é a média das 5 pessoas com que você anda. Legal, eu prefiro andar com pessoas mais positivas do que negativas nesse sentido. Eu acho que não é uma questão meramente moralista, mas assim, é o que bate com o teu valor, entendeu? Então, assim, provavelmente
o risco que você estaria correndo, ou você não se sentir bem, porque não orna, né, com aquilo que você acredita. Então, não ser aqui um falso moralista, mas assim, não conversa com o meu jeito, logo, não me cabe. Perfeito, né? Eu acho que tem a ver com bater valor sim, porque eu não sou dono da verdade, né? De repente, mas com a minha verdade é até uma questão de segurança. Sim, sim. Sabe? É até uma questão de segurança. Eu sou o cara, por exemplo, que defendo a família. Eu, às vezes, chego numa empresa e o cara tá traindo a família dele. E eu falo, irmão, tu já parou pra pensar quanto de energia tu perde para conseguir fazer isso? E se tu pegasse essa energia para crescer o teu negócio ou para você se desenvolver como pessoa? Então, são nesses os pontos que a gente entra. Estamos chegando lá, são 11h40, a gente tem um almoço daqui a uns 20 minutos, né, indo lá pro Rotary. Eu vou deixar uma última pergunta. Antigamente, eu lembro que a gente falava assim, cara, me formei na faculdade, acabou os estudos. E aí eu te pergunto, dentro de tudo isso que a gente entendeu, dentro dessa avalanche de informação, dentro desse entendimento que acho que hoje é 100% consciente de todo mundo que a gente precisa melhorar o nosso comportamento e aprender com isso, né, estudar para isso. Existe um momento de parar de estudar, Lara? Você vê assim, cara, né, hoje você é pós-graduada, você é professora de MBA de pós-graduação, então você não precisa mais estudar, né? Como é que funciona essa parte aí para o pessoal entender? Então, eu acho que a gente precisa descaracterizar o conceito de estudo. Infelizmente, o estudo está muito atrelado a sacrifício, né? Então, você tem prova, você pega lá o teu caderno, o teu livro, né? Vamos pensar num conceito mais antigo. Aí você se tranca no quarto. Então, olha que terror. Você se tranca no quarto, fica horas estudando. Ainda estudante de medicina faz isso porque precisa, e de direito também. Mas se eu tenho essa concepção de estudo, logo eu quero acabar com isso logo. Porque isso tira o que me faz feliz, o que me faz bem, que é jogar, assistir séries, bababá, bababá. O estudo é uma coisa muito mais ampla, né? Isso aqui, para mim, é um exercício, né? Então, quanto que a gente trocou aqui, quanto que você não me fez pensar, e provavelmente, espero que eu também tenha tido feito você. Então, assim, estudar é isso. Estudar é assistir um documentário, um filme que te faz refletir, e aí você vai buscar no Google aquela informação que, nossa, eu quero saber um pouquinho mais disso, né? Estudar é ler. Assim, eu sou uma eterna aprendiz, inclusive meu marido era muito crítico em relação a isso. Ele falava, você tá com a mochila cheia, você tem que agora botar para fora isso, para de ficar fazendo curso, aprendendo. Foi quando eu, né, me joguei. Mas o fato de estar na arena, né, abrindo a boca, falando para as pessoas, seja no MBA, seja na pós-graduação, seja nos cursos que eu faço, seja nas palestras, não importa. Para que você tenha autoridade, você precisa saber o que você está dizendo. E nós vivemos numa era de muita velocidade, as coisas mudam, então estar informado é uma condição. E eu peguei o desafio esse ano, né, Rafa, de estar junto como comentarista de uma rádio e de um jornal televisivo, e isso me colocou num ambiente que eu não... Você comentou acerca do Jornal Nacional, né, de não assistir, eu pensei comigo, nossa, eu estou assistindo. Por quê? Porque virou ferramenta de trabalho, para eu poder ter propriedade para falar sobre aquilo que até então eu ignorava por uma questão de escolha, né? Não quero poluir a minha vida com assuntos que... Mas olha que engraçado, né? À medida que eu comecei a me informar melhor, isso implica em questões econômicas, políticas, principalmente sociais, eu fiquei muito menos taxativa, muito menos compreensiva acerca das questões humanas, entender algumas posições partidárias que até então eu era contra. Então você acaba ampliando o seu espectro, né? Seu entendimento de mundo. Então, estudar, para mim, é um movimento. A oportunidade do estudo se dá em qualquer lugar, um audiobook, um podcast, que eu adoro podcasts, uma leitura, inclusive o estudo formal, que é estar dentro de uma universidade ou de um curso. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar. A comunicação é fundamental. E pessoas com discursos vazios ou falta do que trocar, elas não vão ter mais espaço. Infelizmente, nós perdemos um grande sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, que é o autor do Ócio Criativo. E ele dizia uma coisa muito interessante. Com o advento da tecnologia, né, o avanço da tecnologia,
as pessoas vão ter mais tempo e elas vão precisar aprender a conviver com elas mesmas, né? E com os outros. Então, nós teremos mais tempo para com as pessoas. Você já parou para pensar? Logo, como é que eu me relaciono? Que assunto que eu vou trazer na mesa? Estar comigo é agradável? Eu trago algo que edifica, que faz o cara pensar? Ou eu fico falando de banalidades, enfim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a mais intelectual, senão você não aprende. Mas eu quero ter uma fala contundente, eu quero ser interessante, não interesseira. Eu quero somar com a tua evolução, eu quero aprender com você. Então, para mim, estudar, ler, que é primordial. Ler te ensina a falar, ler te ensina a escrever. E que, infelizmente, hoje os mais jovens, eles têm essa dificuldade em escrever um texto, em falar. O que eu tenho de queixa de cliente que contrata agência de marketing digital, que tem muito jovem, criativo, mas que na hora de escrever é uma caca, é recorrente essa reclamação. Então, fica a dica. Leitura, e não é leitura clássica, é sobre o que você gosta, e isso te condiciona a estar buscando conhecimento o tempo todo. Então, eu sou dessa levada aí. Cara, você trouxe uma coisa muito legal, né? Se você realmente atrelar estudo a sacrifício, realmente vai ficar algo pedante. E foi algo que eu aprendi até com exercício, né? Eu peguei e falei, cara, eu tenho que pegar a boa prática do estudo e trazer para o exercício. Por que eu estudo tanto? Por que eu leio, no mínimo, um livro por mês? Porque eu estudo 1 hora por dia, porque para mim não é sacrifício. Para mim é gostoso e outra, é muito prático. Foi a mesma coisa que eu fiz com a minha academia. Então eu coloquei ela dentro da minha casa, eu faço coisas que eu me divirto, coisas que eu gosto, e aí eu consegui atingir o exercício. Cara, estudar e diversão é o valor seu. Lembra? Eu lembro. Estudar é uma coisa interessante, cara. Só que, lógico, de repente você não é o cara. Aí você tem que usar todo o VATOP, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. De repente você não é agora o cara da leitura. Primeiro, compra um livro fácil de ler. Por exemplo, O Segredo da Mente Milionária. É um livro bom, gostoso, fácil de ler, que de repente é um bom pra você começar. Não vai começar com Antifrágil de Nassim Taleb, que tu não sai do prefácio. Mas se você começar, vou ler O Príncipe de Maquiavel, velho, tu não vai virar a capa daquele negócio. Agora, se você pega O Segredo da Mente Milionária, você começa. Em paralelo, faz o que você gosta. É um podcastzinho. Olha que frase bonita. Se você só fizer o que sabe, nunca será maior do que é. Oh, bonita, bacana. Né? Livro não, filme Kung Fu Panda 3, tá? Quando o mestre começa a falar pro Kung Fu Panda, e o Kung Fu Panda, mas eu não sei fazer isso. Aí ele fala, Panda, se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que eu. Eu falei, caraca, olha que aprendizado. Mano. Assistindo com meus moleques, eu falei, cara, sensacional essa frase. É isso que você tem que fazer. Eu sou da época, a Lara não, eu sou da época que eu tinha que ir pra Campinas, pegar 3 horas de viagem, porque não tinha rodoanel, essas coisas todas bonitinhas não, tá 3 horas de viagem pra uma reunião de 45 minutos e pegava mais 3 horas de viagem pra voltar. E uma reunião que não levava a lugar nenhum. Hoje, essa reunião, eu demoro 30 segundos de viagem, que é só abrir meu computador. A reunião já não dura mais 45 minutos, porque não tem o cafezinho, não tem o oba-oba. É chegar, pessoal, é isso dura meia hora. Em 30 segundos eu tô em casa de volta. E, muitas das vezes, se a reunião é ruim, eu já tô fazendo alguma coisa em paralelo. Olha só, a gente ganhou, de repente, 6 horas num dia, cara. Realmente, muita coisa mudou nesse sentido. Se mudou tudo isso, vai estudar, velho. Vai estudar, não me irrita. Um dia um cara me mandou no Instagram, Barreto, como é que eu faço para começar a ler um livro? Eu falei, vou te mandar um vídeo. Aí eu peguei o livro e virei a capa. Começou. Aí você começa. Cara, como fazer tu começar a ler um livro? Vira a capa e começa a ler aquele negócio. Lógico, tem forma, lê o mais facinho, coloca 10... Beleza, mas para de querer fórmulas mágicas para tu fazer uma coisa que em 2000 a.C. era feito com papiro, velho. Para com isso, cara. Aí vem o tal do pragmatismo, tá? Eu não tenho muita paciência. Realmente hoje eu percebi isso. Então, às vezes, eu levo muito pro mimimi, sabe? Eu não tenho tempo para estudar. Cara, na boa. Quer ver uma frase que eu gosto muito, Lara? Quando as pessoas falam, meu dia precisava ter 25 horas. Desculpa, ele pode ter. Mas você não vai mudar nada.
Mas eu vou te falar, quando faço exercício, eu tô ouvindo podcast. Ou seja, eu tô usando mais uma Sim. hora. Meu dia tem 25 horas. Sim. Aqui a gente tá fazendo um podcast, a gente tá aprendendo um com o outro. Sim. Você já me trouxe um relacionamento novo, eu vou Show de fazer um bola. networking. Show de Então, bola. em 2 horas, eu ganhei hoje 3, 4 ou 5 horas. É verdade. Então, meu dia vai valer quase 30. É verdade. Eu vou dar uma dica de livros muito gostosos de ler. Por favor. Então, para quem quer começar a ler, e, enfim, às vezes é um tema pesado e a pessoa se desmotiva, os livros do Dan Brown. Você já leu? O Dan Brown, ele escreveu aquele da Mona Lisa. Qual é o nome? Olha aí, eu falando do autor e eu esqueci. O Código da Vinci, Aê, menina. qual é o seu nome? Esqueci já. Amanda, Código da show. Vinci. Olha, eu li o Código da Vinci, eu li Ponto de Impacto e tem mais um que a Fortaleza Digital. 3, Rafa, você consome. Primeiro que a escrita dele é fantástica. Ele termina um capítulo gerando suspense, você já quer ir para o outro. Eu consumo os livros dele. Então, a leitura fácil, você não tem que pensar, ficar refletindo. Será ser ou não ser? Eis a questão. Não, é uma história e vai te envolvendo. Quando você vai ver, já leu. Então, fica a dica aí. Maravilha. Mulher, Lara, fala aí, onde o pessoal te encontra, quais são os seus produtos, faz o teu merchan aí e assim que finalizar, eu vou te pedir uma coisa então, falar onde se encontra, quais são os seus produtos. Na hora de dar tchau, eu ia falar o seguinte, se você agora fosse dar uma dica que as pessoas podem realmente botar em prática, e essa dica vai chegar para 8 bilhões de pessoas. É uma dica que as pessoas podem colocar em prática, você vai ter acesso a 30 segundos de todas as pessoas no mundo e você fala, faz isso que sua vida vai melhorar. Quais seria? Então vamos lá, começando. Onde as pessoas te encontram? Bom, nas redes sociais, @Lara A. Matos, com 2 T's, e @Oficina de Gestão, que é da minha empresa. LinkedIn, Lara Matos, enfim. O que eu faço hoje? Basicamente, meu carro-chefe, Desafio Empreendedor. O que é isso? É uma franquia que nós estamos desenvolvendo aqui na região e que é um programa comportamental. Ele muda o seu comportamento empresário. E aí nós temos uma métrica para ferir isso, que é resultado. Faturamento, lucro. Então a gente trabalha a sua cabecinha, você muda comportamentos e logo você vai verificando que você tem uma ascensão. O resultado aparece porque você é condicionado a agir e pensar daquela forma e que se sustenta. Por isso que são 7 meses o trabalho. Então, nós estamos tendo resultados bem bacanas. Se você tiver interesse, no @Lara Amatos, você pode falar comigo. E se você fosse dar uma... Só antes da dica, se você também quiser entender um pouquinho do que eu faço, de como eu falo, na Jovem Pan, segunda-feira, às 7 da manhã, com o jornalista Paulo Schiff e mais outras pessoas que compõem a bancada, nós estamos no Jornal Litoral, e eu como comentarista, e também no Opinião da TV Cultura, que passa às quintas-feiras, mas se você não achar na grade da TV Cultura, entra no YouTube Opinião Litoral, também com o mesmo jornalista. É um programa que te coloca a par dos acontecimentos da região, sejam questões políticas, sociais, econômicas, enfim. E a dica, né? O que fazer para tornar a sua vida melhor, é isso? Isso. Fica à vontade, assim, o que você falaria para 8 bilhões de pessoas? Você tem 30 segundos de atenção das 8 bilhões de pessoas. Ok. Em primeiro lugar, o que eu sugiro? Que você desenvolva o seu autoconhecimento. Por quê? À medida que você entende o que é importante para você, o que você gosta de fazer que gera menos esforço, você consegue canalizar todas as suas decisões para isso. A maior parte das dúvidas das pessoas reside não necessariamente pelo número de ofertas, mas basicamente porque ela não se encontra, ela não sabe necessariamente o que quer. E isso não é do dia para a noite. Eu tenho 50 anos, eu só fui ter essa consciência lá pelos meus 40. Mas é claro que não bati 40 para ter essa consciência. É todo um processo de vida e que, através da troca com as pessoas, através da busca por espaços que edificam o meu ser, seja na universidade, seja a troca com os colegas que sabem como eu e tão mais como eu. Então, buscar, né, estar presente e ao lado de pessoas que podem trocar com você. Eu prezo muito pelas trocas. Então, o autoconhecimento, estar em mesas que te edificam, que te colocam em outro lugar e, por fim, buscar o prazer, o bem-estar e aquilo que te faz feliz, que conversa aqui, além daqui.
Show de bola. Pessoal, como eu falei em 2017, a Lara foi uma das responsáveis para minha mudança de vida, né? Então foi o mentor Jojota, a terapeuta Maria Fernanda Marcondes e Lara Matos como minha coach, me ajudaram muito. Muito obrigada, viu? E eu tenho certeza que hoje eu estou aqui, você tem uma mãozinha nessa história, foi muito importante na época. Muito obrigado pelo dia de hoje. Liderança é uma coisa que eu sempre peço auxílio a você. Acho que você é uma das pessoas que tem mais arcabouço aqui na Baixada Santista, como eu já falei. Muito obrigado pelo dia de hoje. Se despeça pro pessoal aí, Lara. Manda um beijo pro pessoal. Acho que já comentou, mas dá um tchau pro pessoal aí. Ok, agradeço aí a escuta e acompanhem aqui o podcast Especialistas em Gestão do Barreto, que eu não tenho dúvida de que você sempre sairá com algum aprendizado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem temos mais episódios. É isso, um beijo e valeu, valeu, valeu!